Beleza, pessoal, bem-vindo a mais um Lancei Essa. Hoje, nesse programa de hoje, estou aqui com o Saulo Miquiles, doutor Startup e agora Rainmakers. E vou falar já do Saulo Miquiles, mas antes quero falar do nosso novo patrocinador, G20, uma plataforma no-code, low-code, uma plataforma para quem quer desenvolver software, mas não entende de código. Então, eles estão trazendo aqui para a comunidade de startup, para quem quer começar a fazer prototipação, MVP, isso facilita bastante, e é isso. Show de bola. Show de bola, né? Vou te apresentar antes, tudo bem? Fica à vontade. Beleza, eu vou apresentar aqui. Saulo que está aqui não é só o doutor Startup, mas, pô, meu amigo, a gente se conhece desde muito antes disso. Muitos anos, né? já. Muitos anos. Então, eu vou falar que advogado empresarial há muitos anos, mais de década, economista pela UNB, presidente da Comissão de Startup, Direito Digital, Tecnologia Disruptiva, da OABDF, que eu também faço parte lá como membro. Né? Então, nosso presidente. Autor do livro Marco Legal das Startups. Um excelente livro também. Eu lembro na época que saiu, que a gente falava sobre como que deveria ser. Aí você escreveu o livro, logo em seguida saiu... Né? Foi um timing bem interessante. Se quiser falar um pouco. Como eu vi o projeto de lei tramitando e vi que ia tramitar rápido, eu comecei a escrever o livro durante a tramitação do projeto. Tá. Então, quando o projeto foi para a sanção presidencial, o livro já estava pronto. Uhum. Aí ele ficou na editora em revisão e esperando para ver se ia ter um veto, porque eu precisaria modificar o livro em razão do veto. E teve um veto, então eu tive que tirar uma parte do livro por conta disso, adicionar outra, mas saiu logo depois da lei. Uhum. Eu achei muito interessante essa lei, porque a gente ficava um pouco num limbo de como que fazia o investimento em startup. Exato. E aí a gente começou a fazer uma prática, e eu acho que era essa prática também que você falava bastante na época ali, e aí quando saiu veio que Validou a prática. Validou a prática, né? Não veio diferente do que se fazia. Mas aí logo depois eu já escrevi um artigo sugerindo que a gente mudasse essa prática, porque agora tinha a lei, sugeria um contrato diferente, que era melhor em diversos sentidos, depois a gente pode aprofundar. E agora tem um projeto de lei que já foi aprovado, se eu não me engano, no Senado e foi para a Câmara, que é justamente sobre esse contrato que eu sugeri nesse artigo. Então já vem desse período. Sim. Pô, então... Já é uma atualização do Marco Legal das Startups. E eu queria te perguntar sobre isso, então eu vou falar com a pessoa que já escreveu sugerindo essas alterações. Excelente. Beleza. LLM em Direito Empresarial na FGV, ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Empresarial da Associação Brasileira de Advogados, árbitro especialista em Direito Empresarial e Startups na CAMES, não sei se é assim que fala. É isso. Professor do IESB e da ESA-DF, muito bom, já tem muito tempo, né? Sim. Que inclusive o pessoal que quer trabalhar com startups se inscreve bastante lá, é muito bom. Master em Governança pela Go News, conselheiro social, certificado e investidor de startup. Sou eu. É você. A parte profissional, né? Tem a parte pessoal, 2 filhos, casado, manauara. Então essa é a parte profissional. Essa é a parte só do que a gente vai falar hoje aqui. Exatamente. Né? É isso, pô. Legal, obrigado por aceitar o convite, assim, prontamente, né? A gente Lógico, falou. Pô, prazerzão. Sei que você já está aí anos na nossa frente de podcast, né? Então... Mas sentar na outra cadeira é diferente. É diferente, né? Você já participou sendo entrevistado? Já. Já participou? Mas poucas vezes, umas 2 ou 3 vezes. Uhum. O que eu acho que vai ser interessante a gente falar hoje aqui, bastante para isso que eu te convidei também, para a gente falar para o startupeiro. Show. Esse é um canal para o startupeiro, para saber assim... o pessoal, quando a gente vai falar de contrato, é uma parte muito chata, mas o que eu vejo de startup morrendo com isso é grande. Assim. O que passa na sua frente de startup com problema disso? Cara, muitas, de diversas fases, de diversos tipos de problema. Mas eu acho que talvez o principal, ou o que mais me dói, assim, como um cara que é um entusiasta do ecossistema de startups, é a briga societária. É um desalinhamento ali entre os sócios que normalmente na jornada do startupeiro eles começaram com muita energia, com um sonho em conjunto, com muito gás, com pouco recurso, e aquela startup andou um pouquinho, andou razoavelmente bem, e aí começa a entrar dinheiro na jogada, começa a entrar diferença de visão, e aí não teve uma estruturação jurídica bem feita, ou não teve nenhuma estruturação normal, jurídica.
E aí isso acaba com uma briga de sócios que, no final das contas, acaba com a startup. Então, um grande projeto que tinha um grande potencial de gerar riqueza para aqueles sócios, para os stakeholders e melhorias para a sociedade brasileira, morre por conta disso. E tem um lado pessoal também, que é muito triste, que geralmente são amigos que estão ali trabalhando. E acaba a amizade. E acaba a amizade, né? Putz, isso dói também de assistir, né? Porque tem um alinhamento inicial ali que precisa acontecer e quando não tem esse alinhamento, vira uma confusão, né? Eu mesmo tive uma ação judicial por conta da startup da Pro Bono, né? E graças a Deus a gente tinha tudo certinho, porque senão tinha acabado o projeto bem naquele momento da ação judicial. Eu lembro, deu uma confusão boa. Jurídica, né? Jurídica, mas enfim. Águas passadas. Águas passadas. A gente fala aqui também de problema, não tem problema nenhum falar sobre isso. No final deu certo. Eu considero que deu certo porque a gente estava organizado. Isso, exatamente. E lá no centro, onde tinham todas aquelas startups que a gente trabalhou junto lá, muitas nem olhavam para isso, né? A maioria, Rogério. Eu tenho uma visão sobre o empreendedor brasileiro que é a seguinte. O empreendedor brasileiro ele é muito bom no sentido de que ele tem uma energia, uma pegada, uma vontade de fazer acontecer, uma criatividade que são sensacionais. Essa é a grande qualidade do empreendedor brasileiro, é por isso que a gente fala assim que o Brasil é um celeiro de bons empreendedores. Mas a parte de profissionalismo, ele é péssimo. O empreendedor brasileiro tem muita energia, tem muito gás, mas na parte técnica de profissionalismo ele é péssimo. Então, profissionalismo é metodologia, aplicação do básico. Formalismo, técnica, você, não só da parte jurídica, mas você tem um controle de fluxo de caixa do teu financeiro, contábil, etc. Então, como a gente tem, me incluindo no rol dos empreendedores, como a gente tem uma energia muito grande, às vezes essa energia atropela esse outro lado do profissionalismo. E quando você está tratando startups que têm, por definição, um grande potencial de crescimento, essa chave ela precisa virar muito rápido, porque você montou uma startup hoje, daqui a pouco tem um cara te oferecendo milhões para investir. Pô, milhões, de repente, as coisas dentro das pessoas físicas começam a se modificar. E qual que é o papel da profissionalização aqui, no caso jurídico? É justamente evitar o conflito. Né? Tem muita gente que acha que o advogado ele serve para resolver conflito. Na verdade, o bom advogado e o bom uso do advogado é para evitar o conflito. Ele conversa antes. Planeja antes. Deu certo. O que acontece? Deu errado. O que acontece? Ou aconteceu este caminho, né? Nem deu certo, às vezes deu errado. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que é natural. A gente pode morrer. A gente, quem é casado, pode se separar. Então, esse é o tipo de coisa. E se acontecer se você separar? E a probabilidade é alta, né? A probabilidade é alta. A estatística de hoje é que os casais estão divorciando muito. Você já parou para pensar que... Vou falar ali para quem está, né? O nosso founder. Já parou para pensar que se seu sócio se separar, você pode vir a ser sócio da ex-esposa dele? Ixi, olha que maravilhosa que vai ficar essa startup. Vai ficar você, o teu sócio e a ex-esposa dele. Como é que vai ficar esse relacionamento? Isso pode acontecer. E o investidor? Qual é o apetite dele de investir nisso? Zero, esquece. É um outro ponto... Que é assim, eu estou com um conflito lá no escritório hoje muito aberto, societário, e o ponto é esse. Essa é uma startup que ela avançou bem, ela já passou por uma rodada de investimento. Ela tem um valor... Na rodada passada, ela teve um valuation em torno de 40 milhões de reais. Ela estava se preparando para uma segunda rodada e abriu um conflito societário. Eu falei assim, vocês quebraram a startup. Olha que triste. Porque nenhum investidor... Essa startup, ela está desenhada para fazer rodadas de investimento, nenhum investidor vai investir em uma startup que tem um conflito societário. Então, hoje, o meu trabalho com esse caso é sanear esse conflito para arrumar um comprador ou um investidor para tentar resolver isso aqui. Perfeito. Senão, acabou. Quando eu tive o meu problema da ação, a ação duraram 2 anos, a gente conseguiu resolver ela bem rápido, pensando em justiça, né? Sim. Mas foi zero investidores. Zero investidores. Não existia essa possibilidade. Eu não ia falar com o investidor, até porque aconteceu um problema que esse sócio que saiu, que processou a Pro Bono, me processou e processou todos os investidores também. Sim, esse foi o uma loucura, pior caminho né? possível. Eu achei que ele deu um tiro no próprio pé, porque se ele abrir uma outra empresa, nenhum dos investidores vai apostar nele. E assim, tem uma questão... legal, e aí eu vou me permitir criticar nossos colegas, alguns nossos colegas, é porque assim,
tem questões que são teses que você levanta que você pode ganhar, mas tem coisas que você sabe que você não vai ganhar. Pô, você processar o investidor que tem um contrato bem feito, então não fazia o menor sentido no teu caso em específico. E vamos supor que ele ganhe. Aí ele vai ganhar o quê? 50 mil, 100 mil, mas ele perdeu aquela rede de relacionamento de tantos investidores que vão dali para frente. Acabou que a pessoa saiu do ecossistema. Então, assim, eu acho que o recado aqui é o eventual conflito societário ele tem um grande potencial de fazer a sua startup morrer. Entrou um outro conflito agora, muito parecido, uma startup ainda mais madura, que estava no processo de captação, estava fazendo roadshow, term sheet na mesa, depois se você quiser a gente explica o que são essas coisas, term sheet na mesa para assinar, um sócio levantou a mão e pediu para sair. Então, até engasgou, Desculpa, Rogerinho aqui. Porque realmente... Até engasgou. Como é que o cara espera esse momento para fazer isso? Ele escolheu o pior momento para fazer isso. Então, o que acontece é que os investidores falaram assim, bicho, um abraço, entendo, do ponto de vista do investidor, é infelizmente comum, mas ele fala assim, cara, resolve. Eu não vou entrar agora. Óbvio. Isso é um risco altíssimo. Se nós fôssemos advogados dos investidores, a gente ia dar a mesma recomendação. Não entra agora. Espera. Eles vão ter uma jornada aí pela frente que se eles saírem vivos e ainda estiver desempenhando bem, aí vai ser a oportunidade. Mas pode ter perdido o timing, aquele investidor pode ter investido aquele ticket em outra startup, enfim. Uma janela de oportunidade talvez não se abra mais. E isso não é que queima o startupeiro, mas a startup queima. Assim, queima. Aquela carta foi. Foi. Aquela carta foi. Agora, como é que a gente resolve isso, né? Ou como é que a gente previne isso, na verdade? Construindo um bom contrato social e um bom acordo de sócios que justamente vai prever todas essas situações, ou quase todas essas situações, e qual vai ser a solução para cada uma dessas situações. Se o sócio quiser sair, se o sócio falecer, se houver uma separação, se ele se... Porque o founder e a jornada do founder ela é muito dura. Eu acompanhei muitos de vocês, cara... Trabalho de 14, 16 horas por dia, sem descanso, sem dinheiro. Muitos anos, estressante e tal. Então, é natural que alguém fale assim, bicho, não aguento mais, deixa eu sair. Entendeu? E se essa saída for rápida e fácil... Tranquila, tiver uma regra predisposta de como isso vai acontecer, isso você vira uma chave, em um mês isso aí está resolvido. Entendeu? Eu vi isso acontecer em startups que foi de uma forma tão fluida e tão tranquila que o investidor nem se importou e continuou botando dinheiro e aportando. É isso. E aí você liga para o investidor já, olha, aconteceu isso, a solução é essa, só precisa você der a anuência, tranquilo. Você leva o problema já com a solução. Aí ele fala, tá bom, então tá continuando? Então, tranquilo. Você demonstra profissionalismo, inclusive. Agora, um problema que eu vejo que os startupeiros trazem quando vão falar de advogado. Eles falam, não tenho dinheiro. É isso. Não tenho dinheiro, como que eu faço para contratar um cara que entende, que vai resolver o meu problema, porque tem que ser especialista da área. Assim, pela minha experiência, tem que ser especialista da área. Com certeza. Porque se você pegar o genérico... Geralmente, os problemas vêm nas exceções que o genérico não pegou. E tem que ver se esse especialista ele tem experiência. Porque tem muita gente que diz que é especialista na área e não é, né? E nunca fez para nenhuma, né? Nada, É verdade. Então, o cara, ele quer pegar o advogado que vai deixar a startup dele pronta para ser investida. Mas ele não tem dinheiro. E aí? Tá, eu vou te falar de 2 pontos de vista. Tá? Do ponto de vista estritamente técnico, jurídico, eu vou falar assim, cara, você precisa de um advogado, todo empresário precisa de um advogado do início da jornada da empresa dele para fazer o contrato social, se ele tiver sócio, até o fim. Beleza. Esse é um ponto de vista técnico utópico, porque a gente sabe que o empresário, principalmente a startup, não tem tanto recurso assim, vocês têm 100 prioridades por dia e tem que alocar esse recurso que é super escasso em diversas coisas dessas 100 e o advogado muitas vezes não vai estar lá. Legal. Então, isso é puxando o argumento técnico para a realidade. O que eu acho que é o problema dos founders é que dessas 100 prioridades, ele coloca o advogado como 110. E, cara, aí, sendo mais realista, o advogado tinha que estar ali na 10ª, 15ª, entendeu? E sabe por que eu te digo isso? Porque, normalmente, o founder que me procura cedo, sabe qual é o perfil desse founder? Second time founder. É isso que eu ia perguntar. É quem já viveu o problema. Já sabe que vai dar problema. Aí ele fala assim, cara, realmente agora eu sei
que é importante eu ter uma assessoria jurídica especializada, porque eu já vi o problema acontecer. Aí o cara me procura cedo, aí ele entende que ele tem que separar uma verba para isso. E aí, cara, essa startup tende a caminhar do ponto de vista jurídico muito tranquilamente. Mas aí entra a questão do especialista, né? O cara que lida com o mundo das startups, ele sabe que tem essa questão de funding. Então, uma das coisas na minha jornada como advogado que eu comecei a fazer é assim, cara, me procura quando você estiver iniciando a tua rodada de investimento. Pensando em iniciar a tua rodada de investimento. Tudo bem, eu não vou conseguir te assessorar lá no início, você não tem nada, você está testando, você não sabe, você não tem nem CNPJ, você não sabe nem se você vai vender. E eu acho que está certo, não tem que procurar advogado nessa hora mesmo. Mas pensou em ter uma rodada de investimento, cara, procura bem antes. Por quê? Porque você precisa arrumar casa, porque você vai injetar dinheiro numa relação societária, que aí as coisas tendem a mudar. E outra, o processo de captação é um processo complexo. Não é qualquer um que sabe lidar com o processo de captação, porque ele envolve questões jurídicas de extrema complexidade. Due diligence, assim, fortíssimo. Due diligence fortíssimo. Ele envolve questões financeiras de extrema dificuldade. Quem que entende como é que um fundo funciona, qual a diferença no valuation pós-money e pre-money, qual é a diferença de você fazer um option pool antes de entrar, qual é a diferença de cash-in, de cash-out, como é que funciona uma diluição de capital. Cara, quem é que entende disso? Você aprendeu isso na faculdade de direito? Ninguém ensina isso. Ninguém ensina, eu aprendi na raça, entendeu? Aprende fazendo o dia a dia mesmo, né? Exatamente. Vendo que existe a necessidade daquilo, colocar... Uma das necessidades que eu vejo que é importante, e eu não vejo o founder fazendo, o first time founder, né? Não vou falar do second time, mas é de ter um option pool, que é ter uma reserva de percentual para captação de talento. Porque aí daqui a pouco você fez uma rodada de investimento, trouxe dinheiro e está com o pessoal voando lá dentro. Pois é, mas o investidor normalmente ele exige um option pool, não exige? Depende também, porque aí também tem o cara que não é de VC. Não. Aí ele começa a querer investir. Não, olha, já salvei algumas pessoas, inclusive uma pessoa que estava aqui antes de a gente começar a gravar, de investidores, e aí assim, é o investidor que não é profissional. É um cara que enxerga a startup como uma oportunidade, ele viu a moda, né? Ele falou assim, quero ganhar dinheiro com isso, mas ele tem a mentalidade de investimento de empresa tradicional. Cara, é completamente diferente. Uma startup funciona muito diferente do que uma empresa tradicional. E não é certo, não é errado, é diferente. Eu tenho uma palestra, uma aula que eu faço, que é uma cafeteria e um iFood da vida, né? 7 diferenças entre as duas empresas. Não é certo, não é errado. É maneira de olhar para o empreendimento diferente. Consequentemente, o investidor também é diferente. Total. O cara, o investidor tradicional, ele está de olho no retorno, na rentabilidade do capital dele no mês seguinte. O venture capitalist está de olho no equity, ele quer multiplicar o capital dele, ele não quer que você devolva o dinheiro para ele quer que você torre o dinheiro dele. Ele quer inovação, ele quer inovação, que você seja fora da caixa, ele quer exponencialidade. O outro quer você dentro da caixa. Perfeitamente. Então, esse cara, qual que é o sinal? O cara pediu 50% da tua startup, 40%, 30%, esquece. Tá doido. Já matou a esteira. Esquece. Você já sabe que esse cara não entende de investimento em startup. Entendeu? Eu acho que se o cara já pedir de cara, assim, é o primeiro cheque, 15%, eu acho que ele matou a startup ali. Porque como que essa startup vai entrar num processo de aceleração, seed, série A, sendo que ele já vendeu 15%? Exatamente. Então ele tinha que estar com 15% vendido ali no seed, no série A. Mas por que você está dizendo isso? Porque tem uma prática no mundo de venture capital que diz que quando você atingir o série A, o cap table tem que estar na mão dos founders em torno de 70%. Né? Quem é que sabe disso? Só quem está vivendo esse ecossistema. E o advogado vai conseguir falar, na verdade você tá... Seu objetivo é o quê? É chegar lá no IPO? Você está matando agora porque não vai ter esses outros investimentos. Só que o que é importante aqui, isso não é uma regra jurídica. Isso é uma convenção, uma prática de mercado que só sabe dessa prática quem está vivendo esse mercado. Então, na conversa do advogado, o advogado pode virar para o cliente dele e falar assim, não, se você acha que 30% faz sentido, tudo bem, juridicamente não tem problema nenhum. Mas só que não aconselhou certo. Na esteira desse mercado que ele está trabalhando, ele matou a startup, e nem sabe.
E só quem é do mercado sabe, né? E aí ele vai estar casado com um investidor que não sabe, ele vai estar numa esteira que ele não sabe que ele está morto, ou seja, ele vai estar gastando energia, tempo e dinheiro para um negócio que está natimorto. E depois esse investidor vai cobrar dele. Porque ele também não é investidor de VC. Porque ele não é investidor de VC. Ele não sabe que é altíssimo risco, que ele pode perder tudo. E aí entra casos que a gente já viu, acho que você ficou sabendo desse caso, de investidor que cobrou o mútuo da empresa e da pessoa física e conseguiu eliminar, bloquear o único apartamento do founder. Olha isso. Eu não tô sabendo essa história, não. Depois eu te conto, então. Mas é um caso daqui de Brasília, o investidor fez o investimento, a startup quebrou. Normal. Na verdade, 90% quebra. Vai acontecer. O cara não só cobrou o mútuo da pessoa jurídica, como ele cobrou da pessoa física, pediu eliminar o bloqueio do imóvel, o único bem de família daquele founder. E o que eu acho que é o pior de tudo, o juiz deu. Não é possível. É porque o juiz também não é do ecossistema, então ele não entende o que Mas olha só, ali dentro. Qual é a razão disso tudo? Founder deseducado, investidor deseducado, founder não profissional. Provavelmente o contrato não estava bom. Escolheu mal o investidor. O contrato não estava bom. O founder, a startup tinha quebrado, tinha acabado. Ele não tomou as providências para liquidar a empresa que ele deveria ter liquidado. Tá? E, assim, com todo respeito, um desconhecimento do juiz, porque aquilo era um bem de família. Pelo amor de Deus. Isso aí eu acho que já é direito empresarial, nem é direito de startup. Liminar inaudita altera parte, ou seja, sem ouvir o dono do imóvel. Ele ficou sabendo já do bloqueio. Isso é uma falta de técnica jurídica. Aí nem estou conversando com outro advogado aqui, né? Mas, enfim, cara, imagina o perrengue de você, founder, tá lá, cara, tu já tá puto, chateado, super triste. Já tá sofrendo quebrou. Aí tu tá tentando recomeçar a vida. Tu recebe uma citação dizendo que o imóvel, o único da tua vida, tá bloqueado. Por conta daquele mútuo. O Henricão tava aqui no último encontro da Cuti e foi um dos pontos que ele trouxe pro final da entrevista, falando assim que o founder tem que ter a tranquilidade de poder falir e falar que faliu. Porque muito founder tem dois tipos, né? Tem o cara que não tá nem aí e tem o cara que tá muito aí que não liquida de jeito nenhum porque ele quer lutar até o final. Exatamente. E aí a dica que ele deu foi, termina. E aí, quando você for abrir uma segunda, me procura que eu invisto de novo. Exato. Porque eu gostei que você tá lutando, que você tá com essa vontade. Né? E aí, exatamente. Que foi um aprendizado que o Henrique teve na pele, né? Ele passou por isso e, cara, ele é sensacional. Ele é sensacional. E aí, voltando então para a nossa história do founder que ele está começando, eu pensei, você falou, quando ele for abrir a rodada, talvez seja um bom momento, né? Tem um momento que eu acho que aí, não pensando em rodada de investimento, mas que talvez eu indicaria para contratar um advogado, que depois que você já tem um MRR, né? Ou você tem... Eu acho que MRR é o melhor modelo. Sim. Mas que você garanta o seu salário ali da equipe e um advogado. Sim. Eu falei desse modelo da rodada, e ele vai ser até muito avançado para algumas startups, porque era uma linha d'água que eu passei a colocar no escritório, né? Até porque eu acabei me especializando muito em rodada de investimento, até por ser economista e ter feito muita rodada na prática com vocês, de tá dentro de tudo. Conhecer os fundos, ter participado de eventos, etc. e tal. Mas existem outros gatilhos e eu acho que esse que você colocou é perfeito. Cara, tá começando a sobrar ali para você pagar uma mensalidadezinha para um advogado, eu acho que vale a pena. Porque é um mundo de questões jurídicas que você precisa resolver. Por exemplo, sua startup tem propriedade intelectual? Tem software? Precisa registrar o software? Tem funcionário? Tem funcionário? Você contratou ele como PJ? Você está emitindo nota fiscal? Você está no regime tributário certo? O que você está entregando de serviço é uma relação de consumo que tem um potencial de dano? Ou seja, se o consumidor usar, aquilo pode prejudicá-lo de alguma forma e te gerar um pedido de indenização? Você mexe com dados, você coleta dados, armazena, tá de acordo com a LGPD. Então, assim... São muitas questões. São muitas questões. E vou chamar a atenção para uma delas que a gente está falando aqui, que é a da contratação. Porque a única forma de contratação verbal é a
de carteira assinada. Acabou. Então, se você tem um PJ que você fala, e aí, PJ, estamos assinado aqui. Se não assinou, não existe. Ele é CLT e aí você se enrolou. Mas aí, olha só, vamos para aquela conversa que eu te dei de que o founder brasileiro ele não é nada profissional. Uhum. Vamos falar sinceramente, abertamente. Pô, tu contratou um cara, tu não assinou um pedaço de papel? Assim, é mais comum do que a gente imagina. Eu sei, entendeu? Mas, bicho, gasta meia hora. Na tua época não tinha nem chat GPT, agora ainda tem, entendeu? Pelo menos faz um pedaço de papel. Já vai te ajudar mais. Você não quer gastar com advogado e tal. Bicho, gasta ali liga para um primo. Todo mundo tem um primo, um sobrinho, um advogado, entendeu? Liga, resolve. Mas coloca como prioridade o jurídico ali um pouquinho mais para cima. Eu acho que é isso que você falou. MRR está começando a sobrar alguma coisa, nem que não contrate mensal ainda, mas pega uma coisa que você acha que é mais importante, conversa com o advogado próximo. Cara, eu tenho 10 coisas para resolver, o que você acha que é mais urgente? Resolve aquele mais urgente. Tá ali 2, 3 meses, chama o cara de novo. Tem várias formas de acomodar isso. O problema para mim é que o empreendedor brasileiro, ele esquece. Ele tapa os olhos e fala assim, bicho, se um dia der problema... Aí porque é tão difícil pedir para dar problema. Eu entendo o empreendedor startupeiro, sabe, assim... Porque a gente é criado de uma forma e a gente tem que se desconstruir nesse processo para estar aberto para o erro e vai para a rua vender, né? E aí, nesse processo de transformação, é uma imersão absurda, assim. O próprio programa de aceleração, que são 13 semanas e você está vivendo aquilo, dorme naquilo, tem uma parte que eles param e falam, lembra do jurídico. Sim. Mas eu já vi programa de aceleração que não faz isso. Aí eu acho que tá errado. E aí você, não lembra do jurídico e o cara esquece, porque tem que bater a meta toda semana, tem sprint semanal. No programa de aceleração da Coty que a gente fez, né, tinha lá a minha aula, que era 3 horas, em que eu tentava colocar em 3 horas um monte de questões jurídicas. Mas não era uma aula de direito, né? Era uma aula para founders que, olha, isso aqui você precisa ter atenção por conta disso, disso, disso. Próximo assunto. Era uma aula de conscientização. É isso, mas, cara, não ter isso eu acho bastante temeroso. É complexo mesmo. E é isso. Se você vai... Eu acho que até para entrar em programa... Tem programa de aceleração com investimento, que é o da Coty, por exemplo. A Coty não assina se não tiver tudo certo. Lógico. A due diligence dela tá... E essa questão da mentalidade que você está colocando, né? Que vocês são criados para resolver o problema, teste, tentativa e erro, MVP e tal, que eu acho sensacional. A questão é que tem problemas, erros que são irresolvíveis. Muitos deles são jurídicos. Então, você cometeu um erro societário e a relação societária passou de um ponto que não tem mais volta, isso aqui é praticamente irresolvível, entendeu? Então, tem aspectos da sua startup que você pode ter essa abordagem, bicho, se der errado, tudo bem, amanhã eu resolvo. E tem coisas que não. Tem coisas que falam assim, bicho, isso aqui eu preciso resolver para ontem. Que vai quebrar. Vai quebrar, vai dar um problema e o problema vai ser muito sério. O risco aqui é de acabar com a minha startup. Então, não faz sentido. Eu tenho que olhar com uma lupa melhor isso aqui. Vamos falar então agora do momento feliz do startupeiro, que eu não sei por que esse momento é tão feliz assim, depois de ter passado por ele, porque para mim também era o ideal. Receber investimento. Todo startupeiro quer receber investimento, que eu acho hoje uma lombra, assim, porque algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, parece que quer uma matéria que a startup tal está valendo tanto e recebeu tanto de investimento. Sair na exame. Quer sair na exame, quer ter aquela manchete para contar a história. Esse é a primeira história que eu já acho muito doido. Segundo, que eles querem o dinheiro pelo dinheiro. Não é o cara que vai botar o dinheiro, mas abrir uma porta de um monte de potencial cliente e quer testar e validar uma hipótese de ganhar mais dinheiro junto. Tipo, pegar o dinheiro pelo dinheiro, que eu já acho uma doideira. Aí, falando agora da parte jurídica, né? Hoje tem o contrato de mútuo conversível. Ainda está como contrato de mútuo conversível? Mudou? Como que está essa história? Tá. Eu vou só responder um pouco por que eu acho que é uma parte feliz. Eu entendo que quando você diz que tem um lado que não é tão feliz assim, é porque eu entendo que é um marco de validação para o founder, para aquela startup, assim... Cara, eu fiz um bom trabalho ao ponto de que algum desconhecido está botando centenas de milhares ou milhões de reais neste negócio.
Então, é como se fosse um rito de passagem. Estão acreditando em mim. Estão né? acreditando em mim, meu trabalho está sendo bem feito e estão validando isso com dinheiro, que é uma validação forte. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que tende a você relaxar como CEO, de que, cara, agora meu caixa tem alguma previsibilidade, eu posso essa tomar parte algumas ajuda um pouco. decisões, né? Porque antes disso, bicho, eu não sei quanto vai estar no caixa amanhã. Contando centavo. Contando Aí centavo. vai no mês, você sabe, eu preciso levantar tanto de clientes. Então, eu acho que a pressão diminui imensamente. E aí você consegue trabalhar de um lado, né, do caixa, do outro. É verdade. O grau da responsabilidade de ter aquela grana. Assim, ó, eu não levantei muito, eu acho. Eu já fiz alguns investimentos, eu já recebi alguns investimentos, mas, por exemplo, o Diogo da Origem, eu adoro o Diogo da Origem. Acho muito massa o projeto que ele está fazendo, gosto de elétrico, né? Sou fã dessa área. E aí ele recebe um cheque de 100 milhões. Imagina. É uma puta de uma responsabilidade. Se virar zero. Eu conversei sobre isso com o Diogo. Ele falava assim, cara, o sentimento é literalmente esse. É um senso de alegria e preocupação misturada, que ele falou mais ou menos assim, tem um tempo já isso, né? Cara, eu fui comemorar, mas no dia seguinte eu acordei cedo porque falei assim, bicho, agora eu tenho uma puta de uma grana que eu tenho que prestar conta e eu tenho que gastar isso direito. Eu tenho que retornar. Exatamente. Eu e tenho a que pressão entregar. de não retornar isso... Eu tenho que entregar, exatamente. Mas sobre a questão do mútuo conversível. O mútuo conversível, ele é um contrato importado, mal importado, lá das Convertible Notes, que seria mais parecido com a debênture conversível aqui no Brasil. Tá? A gente não usou debênture conversível porque só podia emitir debênture quem era SA, e a maioria das startups não faz sentido ser SA neste momento. Por questões tributárias. Questões tributárias, né? Porque uma SA não pode ser do Simples Nacional. Então, transformou-se no mútuo conversível, que é um contrato híbrido. Ele tem duas características. O que é o mútuo conversível para o leigo? O startupeiro leigo. Beleza. O que é o mútuo conversível? O mútuo conversível é o contrato mais utilizado para receber investimentos em startups nas fases early stage. É um contrato que diz que o investidor te empresta um dinheiro mútuo. Mútuo é empréstimo. Então, esse investidor te empresta um dinheiro e você tem que pagar esse dinheiro de volta, como um contrato de empréstimo. Só que ele é conversível porque a forma pela qual você paga esse dinheiro de volta é em equity, ou pode ser em equity. Então, esse investidor investe falando assim, olha, daqui a 2 anos, você vai me quitar, vai me pagar esse mútuo com participação societária da sua empresa. Beleza? De uma maneira extremamente simplificada é isso. E aí, o startupeiro, ele fala, poxa, mas aí eu tenho que devolver esse dinheiro se não der certo, porque é um empréstimo? Ou não? Houve uma evolução no sentido de mudança, porque eu não acho que foi uma melhora no mercado. A natureza do mútuo conversível é sempre ser investimento. Ele nasceu para isso, ele foi importado para isso. Ele foi adaptado como um mútuo por questões jurídicas de Brasil e por essa questão de ter sido importado dessa maneira. Não vale a pena a gente entrar no porquê que ele é assim. Ele é assim, beleza? Só que a natureza sempre foi, bicho, eu quero investir na tua startup. Eu não quero te emprestar dinheiro para você me pagar juros. Ok? É isso. E ele também não quer correr o risco de ser sócio de um negócio que provavelmente vai quebrar. Vai quebrar, então não faz o menor sentido. Senão ele tem patrimônio e vai ter que arcar com um prejuízo talvez muito maior do que o investimento. É aquele jogo que a gente falou. O investidor tradicional faria isso. O investidor de venture capital de startup não é essa a regra. Legal. Acontece que, ao longo do tempo, o mercado foi colocando cláusulas nesse contrato dizendo que essa opção de exigir esse pagamento em dinheiro ou em participação societária era do investidor. O que, na minha opinião, deturpa a natureza desse contrato. Aí acabou com o contrato. Beleza? Acaba com o contrato. E, na maioria das vezes, eu atuo do lado do founder. A minha argumentação ela é muito simples. Veja bem, investidor. A gente está falando de early stage principalmente, né? Você está investindo em uma ideia de negócio que está mais ou menos madura, mas você está investindo sobretudo na capacidade do founder de tocar essa ideia, beleza? É isso? É isso. Como é que você diz para mim, através do seu contrato, que você vai botar 5 milhões de reais na mão desse founder para
crescer esse projeto em 2 anos, mas você ao mesmo tempo diz que você vai dizer se ele vai devolver esses 5 milhões de reais com juros e correção monetária só daqui a 2 anos. Imagina você, CEO que tem que gerir esse dinheiro. Seu questionamento é: eu queimo esse dinheiro num negócio que é extremamente arriscado ou eu deixo ele rendendo CDI para devolver para esse cara daqui a 2 anos, o que não faz sentido para o seu negócio? Que não tem nada a ver com essa equação. Então, isso aqui deturpou completamente a natureza desse contrato. Tem fundos investidores que já colocaram essa cláusula e tem fundos investidores que ainda não. E eu conversei com um grande investidor brasileiro super conhecido, o qual eu respeito muito, tenho muita admiração, que ele falou o seguinte: eu entendo, mas eu gosto de ter essa cláusula porque, para mim, ela é como um porrete atrás da porta que meu pai fazia comigo. Se eu fizesse alguma coisa de errado, ele só apontava para o porrete. Assim, com todo respeito, primeiro, o founder não é criança. Segundo, você não é pai do founder. E não é uma relação de superioridade. Não é uma relação de superioridade. Terceiro, se o founder fizer besteira, você bota a cláusula lá dizendo que se ele cometeu fraude, desviou recurso, não sei o que, você cobra dele e cobra na física e eu concordo. Agora, se ele arriscou o dinheiro de acordo com o planejamento que ele te apresentou e essa startup deu errado por inúmeras razões, você não pode cobrar dessa startup, muito menos do founder, que ele te devolva esse dinheiro. E aí você não indica ter essa cláusula, então? Eu não indico ter essa cláusula, mas o que acontece, você sabe muito bem disso. Qual que é o... Parêntese. Qual que é o melhor momento para captar? Quando você está em break-even, quando você não precisa do dinheiro. Quando você vai captar precisando do dinheiro, a tua relação na negociação ela fica assim. Fica horrível. Você precisa do cara. Então, eu já tive casos de que eu virei para o founder e falei assim: esta cláusula aqui, exatamente essa cláusula, é inaceitável por conta disso. Fui para a negociação, eu gosto de entrar na negociação pelo founder, porque eu tenho Você acompanha, então... faço a negociação porque eu tenho muito mais experiência do que aquele founder que está captando a primeira vez, muitas vezes. Eu já fiz várias captações. Então, eu bato de frente com quem está do outro lado, o jurídico e o cara que representa o fundo, e digo: cara, não aceitamos por conta disso. Se esse founder está precisando desse dinheiro e isso bate do outro lado, o cara bate o pé, ele aceita. Esse é o problema. Eu já vi isso acontecer. Então ele aceita porque é a única opção dele. Que triste, né? Que triste. Mas ele não fez o dever de casa direito, que foi ter iniciado esse processo de captação. E a sua recomendação é não aceita, né? Minha recomendação é não aceita. Agora, eu também falaria assim, eu não entro nisso, só se você tiver dinheiro preparado para pagar para esse cara. Mas aí para que você está pegando dinheiro dele? Pega o teu. Agora, eu entendo o cara que tá com a corda no pescoço e... Assim, eu entendo. Agora, já vi também... Mas é porque investimento não salva a empresa. Sim. Né? Startup, pelo menos. Não estou falando de empresa tradicional, mas startup, quando ela está nessa fase do Vale da Morte ali, o que ela precisa é cliente. Sim. Ela precisa de receita para poder sair dessa situação. Mas aí é um pouco, acho que o que você colocou dessa ilusão do investimento, né? O cara, ele mudou um pouco o foco para o investimento. E acho que tem alguns negócios que eles vão precisar mesmo. Eu acho que São de capital intensivo, né? O caso do Diogo que você colocou, né? A gente sabe que o Diogo, a origem, ele fala isso publicamente, então eu posso falar. A origem chegou a quase morrer. E ele, nessa fase, negou investimentos por conta de uma convicção própria dele de não aceitar esse tipo de investidor. Então, assim, é um founder que você aplaude, porque o cara é super bem treinado de conhecimento, tanto do negócio dele, mas do jogo de CEO, de founder, de captação. E ele bancou uma decisão e falou assim: cara, eu não vou aceitar. Melhor a minha empresa quebrar do que aceitar esse tipo de investimento. E por conta disso ele foi lá e conseguiu investidores sensacionais. Porque o investimento é uma relação muito longa. Muito longa e muito próxima. E aí você pega um cara que tá querendo isso, ou seja, ele não é de VC. Ele não é do mercado de venture capital. Ele tá querendo botar juros e retorno do dinheiro. Às vezes tem, cara. Tem. Esses casos que eu tô te colocando. É porque eu tenho uma tese muito forte de que eu acho inaceitável isso. Não, mas vou te falar, esses casos... Se ele não entrar no risco, por que ele está entrando? Esses casos que eu tô te colocando são fundos extremamente conhecidos no mercado. Que batem o pé nessa cláusula. Cara, eu já vi cláusula, Rogerinho, do fundo early stage colocar assim: se o teu earnout, quando você for vender a tua startup, se caso aconteça o M&A e tiver earnout para você, eu quero X% do teu earnout. Assim, velho, pelo amor de Deus. Qual a lógica disso? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então,
Mas o que provoca isso? O desbalanceamento de poder. Enquanto você tiver poucos bons founders com investidores profissionais com dinheiro, essa relação vai ficar desequilibrada. Quando você tiver um equilíbrio entre oferta e demanda nesse sentido, ou seja, você tiver bons projetos, bons founders e os investidores brigarem para investir em você, tem bons founders que provocam esse efeito. Tem founder que o cara, só de ter os nomes ali na mesa, já chove investimento. Cara, ele conversa de um outro lugar nessa mesa de negociação, entendeu? Então, é uma relação de poder aqui. Tem uma relação de oferta e demanda que pode estar desequilibrada. Mas sabe o que é estranho? Porque eu vejo tanto lugar procurando startup para investir e tão pouca startup preparada de verdade para receber o investimento que, hoje eu não capto por opção. Mas aí, beleza. Você está rodando no break-even, que é uma opção. Não, mas mesmo sem o break-even, por opção, às vezes a pessoa quer apostar num projeto novo do zero. Tem founder que fala, abre um projeto que eu invisto. Mas eu percebo que o founder, quando ele está chegando, ele tem esse ego tão forte de fazer essa matéria que ele acaba caindo nessas armadilhas. E ele é tão mal orientado por advogados que nem você, que participam da negociação, que entendem do ecossistema de startup, porque, eu acho que você não é o doutor startup à toa, e eu conheço, acho que mais uns 2 advogados que entendem, vou dizer, sei lá, uns 50%. Eu acho que quem entende no mercado de startup, eu pensei, eu quero trazer um advogado para conversar de startup. Não tinha outro para falar. Não estou falando por desmérito, porque você é um cara que está na linha de frente. Na linha de frente. Você está em projeto de lei, está escrevendo livro, dando aula, atuando. Mas e quem que é o seu concorrente hoje aqui, sabe? Eu vejo falta de advogado, então uma oportunidade, talvez, né, para os advogados se especializarem. Sem dúvida. Eu falo que é uma oportunidade para os advogados desde 2018. Desde 2018 eu estou na internet pregando no deserto, falando venham para esse mercado, porque tem oportunidade por conta disso, etc. Mas enfim, e também já apareceu muito profissional bom. Já está desenvolvendo? Desenvolveu, tem muito profissional bom. Mas ainda tem esse descasamento, porque vamos lá, profissional bom, ele vai cobrar mais caro. A startup diz que não tem dinheiro, ela ou não contrata ou contrata um profissional ruim. Então a gente precisa também valorizar esse profissional advogado, ou no mínimo saber que você está contratando um advogado que não é especialista e correr esse risco. No mínimo, como founder ali, tomar essa decisão. Não vou contratar, vou pagar mais barato num cara que não é especialista, ou vou contratar um cara que é especialista que tem um valor maior. Aí para mim, no mínimo, ele vai assistir todos os seus vídeos, pegar todas as dicas que você dá aí de problema que pode acontecer e vou ficar alertando meu advogado. Me resolve isso aqui, porque... Mas sabe uma das coisas que eu falava para os meus alunos nesse sentido? Eu falava assim, olha, o founder é um bicho interessante de se trabalhar porque ele é um cara que tem conhecimento de tudo. Ele vai para a internet pesquisar o que é um contrato de vesting antes de te ligar. Então não pense que vai ser uma conversa assim super desproporcional em termos de nível de conhecimento daquilo. Não, ele sabe o que é. Ele pode não saber o detalhe jurídico, mas ele sabe o que é. Se você não estiver muito bem preparado, ele vai perceber que você não sabe. Ele foi na internet, ele falou com todos os outros founders, ele viu o contrato dos outros, ele pergunta por que aquilo está acontecendo. Ele já pediu modelo de contrato no grupo de WhatsApp. Já tem um modelo ali, mas ele não entende o que ele está fazendo e aí ele precisa de um advogado. Mas ele vem muito mais preparado para essa conversa. Isso eu vejo muito também. Essa disparidade que a gente estava falando, assim, que ela existe mesmo, que você falou dos fundos e dos founders, é algo que eu acho que o ecossistema precisa mudar, sabe? Isso precisa mudar para o ecossistema florir. Enquanto for dinheiro e não negócio, fica assim, né? Quando a pessoa quiser o dinheiro, então já começa do primeiro problema, que o cara tá procurando dinheiro para não morrer. Sim. Que é tipo, não, velho, consegue dinheiro e aí você existe, né? Que já muda a realidade. E aí o cara, beleza, já pega dinheiro para não morrer. Aí vai falar com o investidor começa a colocar essas cláusulas que o cara muitas vezes não entende.
aí vai aceitando cláusula, chegou lá na frente, o fundo vai, na hora que chegar, vai ser acelerado pela Cotidiano. O Cotidiano vai te mostrar, você vai falar, não vai dar. Tô fora. Tô fora, né? É isso. Beleza, aí voltando pro Contrato de mútuo. contrato de mútuo, isso. Aí beleza, contrato de mútuo, então, um bom contrato de mútuo não tem essa cláusula de ter que devolver empréstimo. Na minha opinião, um bom contrato de mútuo ele vai ter algumas opções de quitação, sendo que uma delas é a conversão em participação societária, outra é o put option, etc. E vai ter uma cláusula lá dizendo que se o founder utilizou aquele recurso, malversação de recurso, fraude, desvio, etc., que são gravíssimas hipóteses e excepcionais, aí ele tem que pagar com multa, juros e correção monetária na física. Esse é o meu entendimento desse contrato. Que faz todo sentido. Numa situação natural, não posso correr o risco de ter a hipótese de quitação devolvendo o dinheiro com juros daqui a 2 anos só por uma questão temporal que o investidor decide. Tá? Eu ainda, entrando um pouco no juridiquês, eu ainda defendo a tese de que societariamente, você como administrador dessa sociedade, sabendo que tem uma cláusula num contrato desse dinheiro, você não pode queimar esse dinheiro, porque você está indo contra os interesses da sociedade. O que seria queimar o dinheiro? Você pega o investimento para quê? Para validar suas hipóteses, para investir em marketing, para crescer, para contratar desenvolver uma tecnologia, ou seja, você não sabe se esse dinheiro vai retornar, certo? Como se você deixasse um CDI rendendo. Então, pode ser considerado uma gestão temerária da sua parte usar esse dinheiro sem ter a certeza ou uma chance alta de retorno. Então, eu entendo que por conta dessas razões, essa cláusula não deveria existir. Até porque 90% das startups morrem. Exatamente, é um dado estatístico. A gente vai criar um processo de ideação, validação, e isso são experimentos. Esses experimentos custam, tem pesquisa, tem metodologia pra caramba, tem cliente envolvido, tem um ambiente, mas não necessariamente você chegou no resultado que precisa, porque o ROI tem que ser superior a 3. Mas às vezes você chegou no ROI de 2,5 e não dá para seguir. E outra, de onde que veio esse ROI? É do Google Ads que você gastou? É do time de marketing que você gastou? É do dev? Onde é que está a ligação de você dobrar o teu time de dev com o teu ROI? Você não consegue fazer isso. Porque você está investindo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você vai ter que validar tanta coisa. Tantas hipóteses ao mesmo tempo que não faz sentido. Mas o contrato de mútuo ele tem basicamente 2 grandes problemas. Este, com que a gente está tratando, que é o fato de ele ter essa natureza de dívida, possibilita que haja cláusulas que o investidor faça essa cobrança e possibilita que um juiz, mesmo que não haja essa cláusula, um juiz olhe para esse contrato e fale, mas ele é de mútuo, então ele pode cobrar esse dinheiro. Esse é um grande problema do contrato de mútuo. Ele tem um outro grande problema. Mas mesmo sem estar previsto? O juiz pode bater o olho e falar assim, é um contrato de mútuo. A natureza do mútuo é empresta um bem e você tem que me retornar esse bem fungível, né? Então, a natureza do mútuo é essa. Então, o juiz pode ter uma interpretação, somos do direito, a gente sabe que claro existe no interpretação. Contrato, assim, não deve ser retornado nenhum valor financeiro. Cara, eu vejo, eu não estou dizendo que eu concordo com a interpretação, mas eu vejo a possibilidade real de um juiz acatar uma argumentação de que, cara... Nossa, que instabilidade isso. Instabilidade. E tem um problema tributário. Passa seu copo aí para botar mais uma aguinha aqui. Tem um problema tributário que é o seguinte. O mútuo, pela legislação brasileira, é fato gerador de IOF. Imposto sobre operações financeiras. E esse ecossistema é tão interessante que quando eu entrei nele, eu cheguei para uma pessoa que eu estava aprendendo sobre o contrato de mútuo, etc. e tal. Essa pessoa não era do direito, era mais da parte financeira, não funciona assim. Eu falei, beleza. E o IOF? Como é que estão pagando aí? IOF? Pô, mútuo é fato gerador de IOF. Não tem IOF não sei o que eu fiz, cara. Mútuo é fato gerador de IOF. Então, acho que tem gente que não está pagando esse IOF, beleza? Eu até tenho uma tese que esse IOF não seria devido, porque não é um mútuo, é um contrato de mútuo conversível, tem uma natureza híbrida, então eu conseguiria construir uma tese de que não é devido nesse caso específico. Mas não sei se a Receita Federal acataria, provavelmente não acataria minha tese. Provavelmente não. Teria que Mas judicializar. Eu acho que a sua tese é muito boa. Teria que judicializar, etc. e tal. Em razão disso, e por conta do marco legal das startups, que vai fazer 2 anos já,
o Marco Legal das Startups fez o seguinte, lá no artigo 5º, ele fala o seguinte, existem tais contratos de investimento em startup que são esse, então opção de compra, opção de subscrição, blá, 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 mútuo conversível em participação societária. Então, foi o ponto que você falou no início da nossa conversa, que a legislação validou o que na prática a gente já fazia. Isso porque não tinha ninguém que falava sobre isso, nada falava sobre isso. Exatamente. Isso é bom, traz segurança jurídica. Não os que era, contratos antigos, não né? que era proibido antes, mas ter uma legislação dizendo que pode num país que tem uma insegurança jurídica, isso é bom. Mas esse não é o melhor inciso. O melhor inciso é o próximo, que ele diz o seguinte, e quaisquer outros contratos que tenham a natureza de conversão em participação societária. O que a legislação está me dizendo na prática, sem juridiquês? Bicho, faz o contrato que você quiser, do jeito que você quiser, coloca o nome que você quiser. Ele só tem que ter essa natureza de que um dia isso vire participação societária. Beleza? Aí eu olhei isso, achei maravilhosa, escrevi o livro comentando isso e fui para o mercado, escrevi um artigo, chamei o Freud para me ajudar a escrever o artigo. Falei assim, gente, o mútuo tem 2 grandes problemas. Questão de dívida e questão tributária. Ou tem outras questões envolvidas, etc. Mas esses são os 2 grandes problemas. Beleza? Já que agora a gente tem uma possibilidade legislativa de lei complementar que está me dizendo você pode fazer o contrato que você quiser, eu estou propondo ao mercado que se utilize o que eu chamei de contrato de investimento em startup, CIS. É um contrato de investimento em startup, não é um mútuo, é um investimento conversível. A gente vai resolver esses 2 problemas. Você não vai poder dizer que é dívida, porque não é dívida. Porque não é um mútuo. Porque não é um mútuo, então você não pode me cobrar de volta. Você sai do juiz tradicional. Com exatamente. E pelo fato de não ser um mútuo, ser um contrato previsto em lei dizendo que não é um mútuo, eu não tenho um fato gerador de IOF. Mas aí ainda é uma tese. Ou então, você... eu escrevi esse artigo, deve ter mais de 1 ano, alguma coisa assim. E aí? Tá? Agora, recentemente, coisa de 2 meses, um colega que trabalha no Senado falou assim, Saulo, olha esse projeto de lei aqui, acho que você vai se interessar. É um projeto de lei que criava um contrato de investimento em startups, né? Com outro nome, eu não lembro qual que é o nome. Ele me mandou o projeto de lei, eu fui ver a justificativa e todo projeto de lei, para quem não sabe, tem uma justificativa, né? Do projeto. Que você está escrevendo aquele projeto de lei, o que vai impactar aquilo no ordenamento jurídico. E eu li a justificativa e falei, cara, tá bem parecido com o meu artigo. Aí eu mandei... Eu não tô ele dizendo... falou, foi baseado no seu artigo? Não, eu mandei para ele e eu não estou dizendo que foi baseado no meu artigo. Não, sim, se foi, se não foi, não tem problema nenhum, eu ficarei lisonjeado. Tomara que sim, E eu escrevi o meu artigo para o mercado. Inclusive, quando eu escrevi o artigo, eu botei um modelo de contrato. Que legal. Open source. E falei assim, mandei para todos os meus advogados, advogados amigos meus que mexem com startup ou com direito empresarial, e falei assim, comentem, tá aberto para comentário, o modelo, toca aí, um abraço. Incrível. Cultura de startup, né? para o ecossistema, beleza. Fato é que este contrato, esse projeto de lei foi aprovado agora no Senado e eu estou indo para a Câmara justamente com essa ideia, de botar por escrito essa ideia de contrato. Não precisa. Mas botar por escrito no Brasil é bom. E aí tem um ponto... Mas isso fala do IOF? Fala. Que interessante, isso é bom e hein? É ruim. É bom e é ruim? Posso aprofundar no juridiquês? Por favor. Não, agora eu fiquei mais interessado ainda. Vamos lá. Esse contrato está dizendo que não tem repercussão tributária, não lembro o texto específico. Então, isso é muito bom. Qual que é o problema? Pode haver uma interpretação da Receita, do Ministério da Economia e da Presidência da República de dizer que isso não tem impactos tributários, é uma renúncia fiscal. E para você fazer renúncia fiscal, isso tem que estar previsto na lei orçamentária. Então, esse artigo seria inconstitucional. E por que eu estou te dizendo isso? Lembra que eu te falei que houve um veto no Marco Legal das Startups? Foi exatamente este o argumento. Entendeu-se que aquele artigo 7º que estava ali representava uma renúncia fiscal, o presidente da República votou com base nessa inconstitucionalidade, então eu acho que, infelizmente, esse projeto de lei, se for para frente desse jeito, vai ser vetado. Por quê? A gente está num momento fiscal do Brasil que o governo só quer arrecadar mais. Ele quer arrecadar em tudo. Quer arrecadar em tudo. Então, mas isso não é inteligente para o governo, porque quando a gente trata de inovação... vai abrir aí é outro assunto. Vamos falar você abriu a caixa de Pandora, o armário de Nárnia, aí a gente vai para outro mundo. Mas quero registrar que não é inteligente.
Não é inteligente concordo para o plenamente. ecossistema. Quando a gente fala de inovação, se a gente coloca essas travas, o cara quer que o dinheiro vá para experimento, ele não quer ficar entregando dinheiro para o governo e travando. Vamos lá, a gente está tratando de um investimento que tem um potencial de gerar tecnologia de ponta, de gerar empresas que vão crescer absurdamente e vão pagar muito imposto lá na frente. Emprego, ou seja, tem um transbordamento social enorme e é um investimento de alto risco. Qual que é a política inteligente? Eu tenho que incentivar esse investimento, eu não tenho que travar. E o governo incentiva. Ele já tem políticas para incentivar. O governo incentiva investimentos que são muito menos arriscados e têm muito menos impacto do que esse, como, por exemplo, o fundo imobiliário, LCI, LCA. E um investimento que é de super impacto e super arriscado não tem incentivo. Então, assim, começa a gerar distorções econômicas que não são inteligentes. Mas, do ponto de vista míope de um governo que quer arrecadar, vai chegar um parecer técnico do Ministério da Economia ou da Receita, vai falar assim, olha, você pode vetar esse artigo por conta disso, está tranquilo? Vai vetar. Vai vetar. Vai vetar. É porque aí eu não entendo de política, você vai saber muito mais que eu, assim, o cara para vetar, para ele abrir mão dessa verba, talvez ele vai ter uma resistência interna muito grande lá dentro. Então, olha só, no meu ponto de vista, eu não entendo que isso é uma renúncia fiscal, tá? Por quê? Porque eu estou tratando de um outro contrato que não é fato gerador de tributo. Ok? Eu não estou isentando um contrato que seria fato gerador, estou isentando esse tributo. Não se trata disso. Não é isso, né? Não é isso. Nós estamos falando da startup que gerou lucro, que teve faturamento, recebeu e não paga imposto. Não é isso. Não é essa etapa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando qual que é o argumento da renúncia fiscal? O argumento da renúncia fiscal é, olha, Rogério, a sua atividade, ela tem que pagar imposto hoje. Eu vou passar uma lei que vou te dar uma redução tributária ou vou te isentar por X anos. Isso é renúncia fiscal. Sim. É um dinheiro que eu já tenho, é um fato gerador que já existe, está na lei, eu estou te isentando. Isso é renúncia fiscal. O que eu acho que está acontecendo agora aqui é apenas a legislação está apenas trazendo um detalhamento daquele artigo anterior que já dizia que podia ter qualquer tipo de contrato de investimento e esse novo contrato de investimento ele não é fato gerador. Então não tem renúncia fiscal aqui. Essa é a minha convicção. Mas conhecendo o mundo político, o argumento vai vir, não, isso é renúncia fiscal, você veta. E até pelo histórico do que aconteceu também. Exatamente. Tá pra gente. Então o Lula vai fazer isso. O outro veto foi o Bolsonaro que fez. Então, né? Vamos equilibrar aqui as balanças, porque. Não é disso que a gente está falando. Não estamos falando de política aqui. Né? Mas pelo menos o problema eu acho que o maior problema para mim. Esse é um problema, sem dúvida, mas o maior problema é o startupeiro ter que se responsabilizar por aquele dinheiro que foi investido. Esse, para mim, é o maior problema. Exato. Imagina o Diogo, da Origem, ter que responder pelos 100 milhões. Ele vai pegar esse dinheiro. Ele vai falar assim, mas aí acabou minha vida para sempre. Exatamente. Eu não tenho o que fazer, vou ter que declarar insolvência. Ainda mais no Brasil, que, isso vira uma pecha, né? Tem um outro ponto que você comentou aqui. Estamos falando de pessoas que têm uma representatividade no ecossistema. Quando eu fiz um podcast com o Renato Santos, que é um investidor do ecossistema também, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que o empreendedor brasileiro, ele quebra e isso é sinal de vergonha social. As outras pessoas, o cunhado, o vizinho, a esposa, o ex-chefe, o futuro chefe, ele trata aquele cara como um fracasso. E, cara, isso não tem coisa mais sem sentido do que isso. Esse cara é um empreendedor que tomou risco, que seria, se ele acertasse, tivesse um resultado financeiro, seria bom para ele, para a família, para a sociedade. Mas não deu certo. Desta vez, esse cara conseguiu conhecimento, conseguiu experiência. A gente tem que incentivar esse cara a empreender de novo. Total. É isso. Tem Mas fundo ele é tratado que não com vergonha. Tem fundo que não investe em quem tá em founder de primeira viagem. Que só investe em founder que já quebrou. Porque saber como é quebrar é um trauma tão grande que a pessoa aprende. A gente aprende com trauma, não tem como. A pessoa aprende. E, além disso, tem uma coisa que é bem mentalidade de startup mesmo. O resultado, ele é consequência de um processo. Então, a gente precisa fazer um processo para ter um resultado. Parece meio óbvio isso que eu estou falando, mas... Então, no processo, muitas vezes a gente
a gente vai precisar fazer... Por que é consequência, né? O resultado é consequência do processo. Porque a gente tem que aprender no processo para poder chegar naquele resultado final. E não se aprende no acerto. Se aprende no erro. No acerto você fala, funcionou. O que eu já sabia, o que eu já tinha colocado ali como que eu tinha já... Ela funcionou. Agora, para eu poder desenvolver o meu processo, eu tenho que mudar a mentalidade para o erro. Eu só mudo a mentalidade com o erro. E a mentalidade, eu acho que a grande diferença do mercado, do ecossistema de startup para o tradicional, e sem falar qual está certo ou qual está errado... Sim, só é diferente. Só é diferente, mas que eu acho que pode contribuir para a Corp essa mentalidade de poder errar. Perfeito. Né? De poder estar ali num ambiente de risco, do erro. Então, como que a gente desenvolve uma empresa de sucesso? Né? Como é que você chega em growth, na etapa de crescimento, de escala? Constrói uma hipótese, né? Faz pesquisa, constrói uma hipótese, valida, vai dar certo ou errado. Deu certo e errado, pega os aprendizados, cria uma próxima hipótese. Pronto. Como é que o Elon Musk está fazendo aí o foguete? Ele está soltando, explodindo, falando assim, vamos ver o que dá errado e a gente vai aprendendo. Cara, esse exemplo que você deu eu acho muito perfeito, porque assim, primeiro que ele está queimando milhões de dólares quando ele faz isso, né? Não é centenas de reais. São bilhões de dólares. dólares. Um teste AB que ele faz é um pouquinho caro, esse teste que ele está fazendo. Mas olha, você veja... Desculpa, me empolguei. Você veja como é a mentalidade das pessoas. Num desses testes que explodiu lá atrás, tem muito tempo... Daquele menorzinho, não? Do menorzinho. O Falcon qualquer coisa. Eu fiz um vídeo, um comentário, explicando que aquilo era a mentalidade de startup, que o Elon Musk estava trazendo a mentalidade de startup para um mercado que era extremamente enrijecido, tradicional, etc, etc. E muitos dos comentários, isso aí é conversa para boi dormir, e não sei o que e tal. A pessoa não tem o conhecimento do que está acontecendo, não quer ter, mas jogar pedra, né? Julgar é muito fácil. E você vê o que o cara está fazendo hoje, depois dessas experimentações, é um negócio... Agora foguete tem ré... Agora foguete tem ré. Agora foguete pousa. Exatamente. A carga que era 4 bi agora é 40 milhões. Né? Assim, muda tudo. Acabou de lançar o foguete mais pesado da história da humanidade. Para chegar no espaço, não sei aonde que chegou exatamente. Foi, acho, na órbita próxima da Terra. E assim, a não ser que as coisas mudem muito drasticamente, eu tenho uma convicção muito forte de que esse foguete vai para a Lua. E essa visão de longo alcance, né? O cara criou a empresa, que muita gente diz que é balela também, o cara criou a empresa, bicho, essa empresa vai levar a gente para Marte. É para Marte, É para Marte. Eu não vou falar que a gente vai para Marte, porque eu acho que tem a parte biológica que eu não sei como é que vai ser. Eu acho que vai estar resolvida na nossa geração. Eu acho que esse foguete vai para Marte, talvez. Ele vai levar os androides que ele está criando, vai botar um VR e a gente pode mexer, sei lá, como é que ele vai chegar nisso. Mas assim, para a Lua, é altamente possível ter uma relação comercial agora. Porque antes os foguetes da NASA iam e acabou o foguete, volta a pessoa, praticamente, né? Aquela cápsula ali. Agora o foguete vai conseguir ir, vai voltar, vai pousar. E para a Lua, a China está indo, a Índia acho que tem condições de ir também, a própria agência europeia tem. Acho que é assim... O que se diz nos Estados Unidos especificamente, e isso é interessante, né? Porque você tem China, você tem Índia, você tem agência europeia, tem outros, e a gente só ouve falar dos Estados Unidos nesse mercado espacial. Mas enfim, tem a Ideia Space, startup aqui de Brasília. Que agora falou que vai ter 3... Vai lançar satélite. 3 satélites, né? Acho que vale a pena trazer eles aqui. Enfim, fechando parênteses. A pergunta que se faz lá, muito puxada pelo Elon Musk, é assim, a gente levou o homem para a Lua na década de 60, 70. Por que não consegue mais? Perdeu o conhecimento. Perdeu esse conhecimento? Como assim? Né? Incrível, né? E agora, cara, a redução de custo que ele está trazendo é um negócio de coisa de maluco. Ele está tornando viável economicamente, não mais numa situação gov, numa situação privada. Gerando concorrência. Gerando concorrência e que, beleza, tem China e Índia, mas está todo mundo copiando ele. Sim. E por que ele está na linha de frente da inovação? Exatamente por essa metodologia de experimentação, de aprender com o erro, entender que o erro faz parte do processo de aprendizado. E ele incorporou isso tanto que olha tudo que está acontecendo. Né? É sempre nesse modelo. E por que isso é... Porque ele é um sul-africano, né? Sim. E ele faz isso nos Estados Unidos. Por que ele não faz isso na África do Sul?
Eu li a biografia dele, ele fala exatamente que na África do Sul não teria esse ambiente, mas eu acho que um exemplo mais próximo, ele antes de ir para os Estados Unidos, ele foi para o Canadá. Uhum. E aí ele foi para os Estados Unidos justamente por conta do ambiente empreendedor e para estudar nas melhores faculdades, que depois ele largou e etc. Mas ele poderia ter feito isso no Canadá também e não fez. É porque o Acho uma lição pra gente, né? Mas eu acho que ele não conseguiria ter feito no Canadá. Não, então, eu acho que tomou essa decisão de que, aqui eu não consigo fazer o que eu quero, preciso ir para os Estados Unidos. Porque lá eu não sei qual é o ciclo que eles estão de Venture Capital lá, mas já é 40º e alguma coisa. A gente tá no quê? No 17º? Eu não sei. A gente tá bem no início de ciclo. Bem no início. Então, lá, se ele quebra, ele é valorizado, né? Que é o que você tá falando. Sim, sim. Se o cara quebrou... Opa, ele já quebrou uma vez. Quebrou duas. Esse cara tá próximo para dar certo, né? Ele tá... Vamos pegar um exemplo brasileiro. Os meninos que foram para os Estados Unidos e fundaram o Brex, eles tinham... Eu sempre esqueço o nome da fintech que eles fizeram aqui. Caras criaram uma fintech muito boa, moleque de 20 e poucos anos. Venderam para Stone, se eu não me engano. Foram, second time found, agora eu quero criar uma outra fintech. Foram para os Estados Unidos. Já vai virar unicórnio lá, ou se já não é unicórnio, mas 2 brasileiros, 20 e poucos anos, saíram do Brasil para empreender fora. E aí é o que acontece com os nossos talentos. O ecossistema, né? E aí eu não estou falando só do ecossistema de startup, mas todo o Brasil. Ele não apoia o erro do empreendedor de uma forma, né? E aí não estamos falando de lei, de tudo, mas esse julgamento social sim. de não apoio do empreendedor é tão grande que o cara vai para um lugar onde eles apoiam, né? Onde ele pode construir, onde ele pode se desenvolver mais. Pô, mas muito massa trazer isso para esse papo, para a gente poder mudar a nossa mentalidade, quem está ouvindo a gente também refletir sobre, é sempre assim? Ou será que o mundo pensa diferente em alguma forma? Né? E esse processo de aprendizado deles lá está muito mais avançado que o nosso, porque eles já fizeram vários ciclos, mas a gente pode aproveitar desses aprendizados. A conexão educacional está aí. Mas acho que tem uma coisa de cultura que a gente precisa mudar, que perpassa a legislação, é que lá a mentalidade é muito mais pró-empreendedor. Aqui no Brasil, não. Eu acho que isso a gente perde muitos bons empreendedores por conta disso. A gente aqui de Brasília vê isso, né? Eu vejo como um advogado que atende empresas um movimento muito interessante agora em Brasília, que é de uma geração, segunda ou terceira geração, de pioneiros ou de pessoas que vieram depois, que passou uma geração que era de apaixonado por serviço público, né, que já veio uma pressão dos pais e viraram servidores públicos e tiveram uma vida muito bacana e quiseram passar isso para os filhos. E agora esses filhos estão falando assim, não, eu não quero de jeito nenhum, pelo amor de Deus, eu quero ser empreendedor. E eu estou vendo isso acontecer e estou achando maravilhoso. Que legal. Qual é o resultado disso em termos econômicos para Brasília? O PIB privado de Brasília está superando o PIB público. Caramba! E Brasília está se tornando a terceira maior cidade do país. Está se tornando um hub do Centro-Oeste. É a capital, obviamente, do país. O aeroporto de Brasília, quem já passou, está um negócio, uma coisa incrível. De maluco. Está incrível, assim, super movimentado. Todo o Centro-Oeste está olhando para Brasília como a capital do Centro-Oeste. Então, está vindo talento, está vindo riqueza. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso aqui. É muito interessante trazer isso. Eu estava vendo algumas entrevistas que acontecem lá na Y Combinator, né? Que a YC é o maior fundo de startup, você sabe? Falando mais para o pessoal que está assistindo. Mas então, eles falando como a tendência mundial é que cada vez mais todo mundo se torne uma empresa. Cada pessoa se torne uma empresa. Concordo, e você falar isso vai assim muito com essa linha que eles já têm lá fora. Né? Então, pensar pró-empreendedor tá nesse caminho. Sim, concordo plenamente. Um exemplo que a gente tem lá nos Estados Unidos, a pessoa física quebra, ela abre falência, as dívidas dela somem, ela começa de novo. Olha que incrível. Assim, cara, isso no Brasil tem a insolvência civil, mas esse negócio... O cara fica 5 anos preso. Complicado, fica preso naquilo, então... É diferente. Porque tem que ter o espaço para o erro. Exatamente. Né? E aí você está falando de ecossistema, então queria puxar um pouco... Faltou alguma coisa para a gente falar de contrato antes de eu puxar isso? Não, assim, sem entrar muito no juridiquês, está bem explicado. Está bem explicado, né? Deixa eu ver. Assim, só um parêntese, assim, quando eu digo que essa nova legislação provavelmente vai ser vetada,
eu preciso fazer um parêntese, que foi o que eu falei no artigo lá de 2 anos atrás. Eu não preciso dessa legislação para usar um contrato diferente. Aham. Eu já tenho completo e total embasamento jurídico para usar o contrato que eu sugeri naquela época ou qualquer outro tipo de contrato que não vai pagar IOF e que você pode muito bem não colocar a cláusula de cobrar esse mútuo, essa dívida com retorno financeiro. Vai pagar com equity. Isso aqui é um investimento em startup. E por isso que no meu contrato eu coloquei contrato de investimento em startup e no artigo 1º lá tá este contrato foi feito de acordo com o marco legal das startups, artigo tal, inciso tal, que é para não ter dúvida. É para a pessoa saber, ó, tá valendo. Tá valendo e, cara, não venha me dar uma interpretação de que isso aqui é um mútuo que você vai pagar com dinheiro. Não. Eu não sabia disso, tô sabendo agora e fico muito feliz em saber disso. Porque realmente, quando a gente constrói um Frankenstein jurídico, que é o contrato de mútuo, aí as pessoas começam a puxar a origem do contrato e aí cabe margem para a interpretação de todos os pontos e decisões assim que nem essa que você trouxe agora. Exatamente. Caraca, tá difícil. Vai passar. Vai passar. Até minha voz está falhando, mas vamos voltar. E aí, falar aqui de ecossistema. Você é um cara que está no ecossistema de Brasília há muito tempo, a gente se conhece há muito tempo exatamente por conta disso. E aí, queria conversar um pouco sobre o que aconteceu aqui no ecossistema. Podemos? Claro. O que aconteceu? O ecossistema que você conheceu, como que foi que você foi atraído para esse mundo e como você conheceu naquela época? Tá. Eu entrei nesse mundo porque eu era diretor jurídico de uma empresa de assessoria de investimentos. E aí bateu lá uma startup super pioneira, na época, isso era 2015, que precisava de captação de investimentos porque eles tinham ganho um edital na Finlândia. Eles precisavam viajar para a Finlândia para entregar o projeto lá, que era um game, se eu não me engano, era um game que ajudava nos hábitos das pessoas. Era um projeto bem bacana. Eles foram batendo uma assessoria de investimento atrás de investimento. E aí me chamaram para participar da reunião e os moleques já super avançados. Hoje eles têm outra startup, a turma da Jazida, o Thiago, que é sensacional. E eles começaram nessa conversa, não, mútuo conversível, investimento de startup, bababá, e eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando ali. Mas como um bom profissional fui pesquisar depois. E aí eu conheci o que era startup, eu conheci o que era Vale do Silício. Foi o seu primeiro contato. Meu primeiro contato. Nunca tinha olhado para isso. E a minha conclusão em 2015 foi, cara, isso aqui está bombando nos Estados Unidos, isso aqui está bombando, Israel está bombando na Europa, vai bombar no Brasil em algum momento. Vou mudar o meu eixo profissional, vou começar a estudar sobre isso, para que quando essa onda chegue eu esteja preparado. Hoje só 14 anos, então, de experiência na área, né? Já está dando 14, né? 2015... 24? Não, 9 anos. 9 anos. Pô, tô fazendo... Calma. Foi mal, gente. Vai chegar aos 14. 9 anos já é coisa. Já é coisa. Eu já tinha uma ideia de montar meu escritório, então eu acelerei essa ideia, montei meu escritório e fui, cara, como é que eu faço para divulgar para startups? Aí eu fui para o ecossistema de Brasília. Tinha o IESB Lab, que era uma incubadora do IESB, e tinha o Cotidiano. Eu lembro, eu conheci Cotidiano no IESB Lab. Então, aí eu fui ser mentor do IESB Lab, da incubadora do IESB. Comecei a estudar sobre isso, fui para a internet para gerar conteúdo sobre isso e fui atrás da Cotidiano falando assim, cara, quero ser mentor. Né? Aí me aceitaram como mentor, depois me chamaram para dar as aulas do processo de aceleração, depois me chamaram para ser diretor jurídico, me chamaram para ser sócio e aí fui conhecendo todo mundo através desse ecossistema, que nessa época era um ecossistema presencial. Né? Como que era o ecossistema? Bom, o ecossistema de Brasília era muito puxado pela Cotidiano. Tinha a Brasil Startup, que na época era a Asteps ainda, né? Que tinha esse papel também institucional, né? De uma associação e etc e tal, de puxar evento, verba, esse tipo de coisa, que é uma outra vibe que é importante pra caramba. E a Cotidiano, como era a principal aceleradora, existiam outras aceleradoras. Eu fui dar uma palestra na ACE? Acelerados? Não. Putz, eu tô com o logo deles agora, mas já não existe mais também. Founder Studio, não. Não, no Founder eu fui para aprender. Cheguei no Founder lá com Bindes e com esqueci o nome do outro cara sensacional também, super acelerado. Fui para aprender, fui em algumas reuniões do Founder para aprender. Mas quem levava o ecossistema era muito a Cotidiano, porque ela fazia os processos de aceleração
E era sensacional, porque já tinha uma turma muito boa, Henricão, Frois, o Chex. Os caras se prepararam, né? Eles foram bons, lá para fora, trouxeram muito. Muito bons. O Henrique viveu esse ciclo de ser acelerado e ser investido lá. Na 500. Ele foi o primeiro Meca. caso da 500, sabia? Sim, foi o primeiro brasileiro, né? Primeiro, E depois o Ele Freud... contou isso aqui no último encontro. Não, é porque o Henrique é muito humilde, mas essa história dele é incrível. É incrível mesmo. E depois o Freud foi fazer o curso de Venture Capital lá também em Stanford, alguma coisa assim. Foi na 500 também. Foi na 500 também, mas eu acho que era parceria com o Stanford, alguma coisa assim. Tá. Enfim, lá, na Meca. E tinha o Wesley, se eu não me engano, que eu não cheguei a conhecer, mas que todo mundo falava que era um monstro. Ele é um monstro. Ele é muito top. Não Quero, inclusive, entrevistar ele aqui. Pois é, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas, cara, assim, todo mundo falava... Então, assim, em níveis de Brasil, era uma turma extremamente capacitada. Criaram o primeiro fundo CVM Capital Semente para investir em startup no Brasil. KK17, que foi o fundo que era o veículo de investimento nas startups aceleradas. E depois de um tempo eles foram para um espaço que era um meio andar num prédio, que virou um coworking das startups aceleradas ou não. Foi aí que a gente começou a se ver todo dia. Foi aí que a gente começou a se ver, que a galera tava ali trocando ideia, que eu comecei a ler mais, ter mais contato. Porque o que eu acho que virou meu grande diferencial como advogado foi entender o lado de vocês. Né? Ver ali o nosso dia a dia. Ver na prática o dia a dia, a linguagem, aquela coisa de tudo falar em inglês, as siglas, etc. MRR, KPI, LTV, ROI, CAC, LTV, CAC, não sei o quê. Pô, fui aprendendo isso. E isso era uma vibe muito incrível. Né? Aprendi pra caramba, fiz amigos, clientes, parceiros, muita da coisa era centralizada ali. E eles fizeram um projeto que era muito bacana, porque era muito barato para startup. Acho que nem cobrava. Tinha gente a gente pagava, eu acho que era R$60 por cabeça. Era muito barato. Só que eles investiam na gente. Então a gente recebia o dinheiro e pagava R$60 por cabeça. Era muito barato. Eram R$60 que não pagava o custo, né? E tinha ambiente, internet, eles promoviam também. Evento pra caramba. Então, assim, aí veio a pandemia, né? Então eu enxergo duas coisas aqui. Veio a pandemia, que mostrou para todo mundo que numa lógica de redução de custo, você não precisa ter um espaço físico. Eu acho que essa lógica está mudando agora. O Elon Musk, inclusive, é um cara que é contra essa lógica. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu acho a lógica do só online, né? Só online funciona muito bem. Eu acho que eu também não acredito bem. Eu posso falar do meu negócio. Na advocacia, eu acho que funciona muito mal. Inclusive, meu time todo, ele é híbrido, tem toda a liberdade de ser híbrido. Tem o legal. Mas o meu time todo, eles vão praticamente todo dia. É híbrido, tem liberdade, não tem controle de horário, pode trabalhar de casa, é de boa e tal, mas eles estão lá. Porque justamente a conexão presencial não foi substituída. Eu acho que talvez nunca será no nível de intensidade que se tem. Mesmo que você bote o óculos, é diferente. Assina embaixo. É diferente. Mesmo botando o óculos. Mas numa lógica de custo... E numa lógica de que os devs começaram a ficar escassos, então você começou a contratar dev do Nordeste ao Sul, ao Norte. Então, parêntese aí, caramba, isso foi uma chacina pra gente. A gente tava lá com a startup e de repente começou vai pra Nubank, o cara ganhava 2 mil comigo, vai ganhar 25 mil. O outro vai pra Europa, ganhava 2 mil, vai ganhar 30. É isso. Aí você fica assim... Tá, e agora? Eu que faço? Como Exatamente. Então, a gente teve pandemia, a gente teve essa crise dos devs não, né? A falta de... Para os devs foi ótimo. Para eles foi maravilhoso. A falta de mão de obra. E a gente teve uma realidade que eu acho que bateu em todas as aceleradoras, que é o business de aceleração de startups, ele é um business que, no papel, ele é maravilhoso. Como é que funciona o business de aceleração? Porra, eu faço um mega filtro dos melhores founders, das melhores startups. Então, eu seleciono só os melhores, beleza? Eu capto dinheiro de fora para investir nessas startups que eu já selecionei. Eu vou acelerar, ou seja, eu vou dar conhecimento, capacidade técnica para eles e vou estar ali batendo bumbo, como eles gostavam de dizer. Ou seja, eu já vou pegar um time muito bom, vou pegar dinheiro para injetar nessa grana. Vou botar metodologia que é muito bom, com o meu time muito bom. E vou receber equity dessas startups em troca disso.
sensacional esse business. E funcionou bem para cotidiano pra caramba. Então, qual que é o problema desse business? É que o retorno leva 10 anos. Se a pessoa não tivesse essa noção... Eu tenho equity, vai cada vez mais tendo equity de cada vez mais startups, de boas startups, se eu tiver um bom funil, enfim, né? Só que isso só vira dinheiro 5, 8, 10 anos depois. Como é que eu me sustento sem dinheiro por 10 anos? Então, essa foi uma crise que todas as aceleradoras viveram. A Ace foi a primeira que falou assim, cara, eu não posso viver do business da aceleração. Eu vou virar ecossistema, comunidade, educacional e você investidor. Investidor. Você ainda tem um parêntese nessa crise que aqui em Brasília era muito difícil captar dinheiro desse investidor, porque o investidor também não é educado, para botar num fundo. O mercado de VC era... extremamente... Então, foi muito restrito. Então, todas as aceleradoras que quiseram sobreviver e conseguiram, eles deram uma pivotada no mercado, no business de aceleração. Foram para corporate. Foram para corporate ou foram para o educacional, etc. E tal. Pandemia. Escassez de talento. Esse business e o offline fez com que na volta da pandemia esse ecossistema presencial não existisse mais. E não teve aquele marco assim, acabou a pandemia, vamos voltar. Não existiu isso, né? Não, porque eu estava diretor da Cotidiano nessa época ainda, então eu vivi muito isso. A gente começou a sondar se a gente voltasse para o centro, as startups iam voltar. E todo mundo falava, não vou voltar, vou permanecer remoto. Então, não tinha nem como ter o espaço físico, porque naquela época todo mundo, inclusive eu, era defensor do remoto. Aí depois a gente foi vendo que, veja bem, não é bem assim. E não funcionou. Não funciona. Isso levou anos. Foi. A Coty quis voltar... Tem muita gente que ainda defende, né? Eu acho que a pessoa que defende, ela tem que ter um negócio muito específico para isso funcionar. Não dá para ser uma regra geral. Exato, eu concordo. Eu lembro quando a Coty quis voltar, eu acho que ainda estava muito no meio do Covid. Assim, já estava tendo alguns casamentos, umas coisas assim, mas coisas bem pontuais de sair. Já era aquela coisa assim, dá para voltar, mas tem que ter cuidado, máscara, melhor não. Era um momento de muito pânico, né? A gente não tinha informação quase nenhuma, era tudo desencontrado. Porque se for julgar hoje lá... completamente diferente. Completamente diferente, mas na época ainda tinha esse pânico tinha. E as startups sempre quiseram muito respeitar, né? Uma parte que existe dentro do ecossistema de startup que eu gosto muito é essa parte do respeito, da diversidade... Né, e da equidade, então exatamente. Acabou que o Covid chegou e fez um estrago ali mesmo. Fez. E aí quando voltou, e aí? Não voltou esse ecossistema presencial, aí você soma isso, uma crise do venture capital, então a gente teve ali um boom na pandemia, né? Porque o que aconteceu na pandemia do ponto de vista de startup e venture capital? É aquele pânico porque eu não sei o que vai acontecer. VC fechou cofre. Todo mundo... Ninguém investe. Sentei em cima do dinheiro, vou ver o que vai acontecer. Passaram-se alguns meses, muitas startups começaram a perceber que a pandemia era uma oportunidade. Então, nós tivemos unicórnios que eram para virar unicórnio 2 anos depois viraram na pandemia. A Vetex é um exemplo. Então, principalmente quem mexia com comércio eletrônico, Vetex, iFood. Cara, essas startups bombaram. Aumentaram muito. Anteciparam o crescimento. Também, saúde foi assim. Então, né, como tudo na vida, tudo tem dois lados. Então, a gente teve um boom de venture capital nessa época. E aí, se eu não me engano, em 2022 isso começou a declinar, porque você tinha uma crise econômica que estava começando a aparecer justamente por conta do Covid. Muitas startups que poderiam ir bem morreram por conta do Covid, porque dependiam do presencial. Deu uma zerada, assim. Deu uma zerada, mas a gente teve, e eu senti isso até no escritório, uma diminuição muito grande do capital disponível no pós-Covid. Então, cara, faltou dinheiro, a galera no remoto deve caro. Isso aqui foi uma tempestade perfeita para que o ecossistema, na minha visão daqui de Brasília, que é o que eu posso falar, nessa questão do presencial, não tivesse chance de se restaurar naquele momento. Caraca, muito boa essa análise. Realmente, eu também senti muito disso. Eu não nem lembrava que era nessa profundidade assim, que você está colocando. E me remete a alguns founders. Tem um founder específico que é o Pigato, lembra dele? Sei. Da Colmeia. Uhum. Pô, o Pigato, ele
ele era minha referência, assim, sabe? Bastante. Ele me dava vários conselhos do que ele tinha passado. Só que ele era dev e CEO. Uhum. E aí, não é que a colmeia parou de fazer sentido. É que ofereceram um salário absurdo para ele ser dev. A gente passou... Ele só falaram, olha, tá todo mundo aqui com salário absurdo. Vamos! Muito, Teve um outro que era o Pedro Ian também, cara. No meio do processo de aceleração, ele tinha um business que eu acho que ia estourar. Ele virou pra gente, moleque, 20 e poucos anos, super sensato e capacidade técnica bacana. Eu falei, galera, pô, brigadão demais. Mas assim, eu recebi uma proposta que eu não posso negar. Pro bem da minha vida. É um moleque, né, que eu acho que já tinha uma namorada, uma noiva, já tinha esse pensamento de que não posso negar. E aí o cara vai... E a gente fala, bicho, eu no teu lugar faria a mesma coisa. Tem proposta de dev que o cara vai receber lá $15 mil. Aí, pô, mora no Brasil, trabalho remoto, recebendo $15 mil. Não tem como competir. Só que assim, pro ecossistema, né, pro Brasil, falando em Brasil, não gerou mais emprego, não gerou mais imposto. Não gerou mais empresa. Não gerou mais empresa, então... Não gerou mais tecnologia, não gerou mais nada. É isso, acaba que fica... acaba, né? O ecossistema diminui. Agora, qual que é a tua percepção? Eu tive uma reunião hoje com um empresário que é dev também, que ele me falou, olha, isso aí já passou, agora isso voltou ao normal, já tem dev disponível. Você tá enxergando isso também? Tem dev disponível. Eu acho que tem mais ou menos um ano, que agora os devs estão bem disponíveis. Tem que saber selecionar sempre, capacitar, treinar, que é uma das coisas... A gente trabalha com pessoa, né? Então a gente faz muito isso. Eu acho que as coisas estão começando a voltar. Sabe, assim, a gente tem a cicatriz do que veio, mas eu sinto o apetite de investimento de startup está voltando, a mão de obra está voltando e o interesse em trabalhar com startup também está voltando. Sim. Uma das coisas que eu percebi agora num outro âmbito, que é o âmbito universitário, era muito forte como a UNB vinha, e outras universidades também, mas vinham para o ecossistema de startup, né? A gente estava lá, quem veio de universidade aqui, ou quem está na universidade, era quase todo mundo ali que estava nesse movimento. Parou, essas pessoas começaram a ir para a corporate. Então, uma empresa que é como se fosse o nosso concorrente de ecossistema é a Ambev, por exemplo. A Ambev seleciona super bem, pega os caras, sabe qual é o perfil de cara que vai bem, que também é um perfil de startup, é o mesmo perfil, por isso que é como se fosse concorrente. Pega essa galera e aí depois ficou todo mundo só indo para lá. O pessoal não veio mais, porque o ecossistema de startup parou. Sim. E agora essa galera fala assim, não, beleza, tem um pessoal que quer ir para lá fazer carreira e, pô, numa empresa grande, faz todo sentido para essa pessoa. Mas tem aquele cara que tá chegando no ecossistema e tá falando assim, não, eu quero empreender. Meu irmão, e essa é a hora. O cara está jovem, tá começando a vida. Essa é a hora de arriscar, de empreender. E isso a gente vê muito, assim, o perfil de empresa júnior, né? Então, quem é empresa júnior? O cara já é um baita filtro, né? Já é um baita filtro. O cara passou na empresa júnior, ele vai entender um pouco sobre aquilo. Se picou aquela vontade de empreender, aí o cara vem. E hoje, eu sinto que no ecossistema tá faltando iniciativas para trazer essa galera. Interessante. É um bom ponto de vista. O pessoal quer e tá um pouco... Vamos começar de novo esse ecossistema. Até por isso que a gente está fazendo esse projeto aqui, né? Eu estava te falando isso antes que... Show de bola. O pessoal que a gente juntou aqui na Lancei é um pessoal que pelo menos 3 vêm lá da UNB de empresa júnior, que também viraram empresários, né, startupeiros. Só fera. Só fera, mas para a gente poder voltar a esse ecossistema. E aí o que a gente está fazendo agora? Trazendo referências, pessoas que são referências para a gente poder conversar. Então, por isso estou aqui contigo. Obrigado. Né, assim, a gente já sabe que a gente tem um bom relacionamento há muito tempo e você é mesmo referência de advogado de startup. E o que a gente pode fazer agora para o ecossistema voltar a florir? Né? Assim, é como um jardim. Ninguém cuidou, virou um mato. A gente está começando a cuidar de novo, cortar. O que você acha que precisa acontecer agora? Quais são os movimentos que você gostaria de ver acontecer no ecossistema de startup? Cara, essa é uma pergunta extremamente difícil, assim, porque são muitas realidades envolvidas e, obviamente, eu não conheço a maioria delas, né? Eu conheço muito a realidade da Coty, que, como eu disse, era esse líder, ainda tem
esse peso, né, de liderança. Mas, por exemplo, eu não conheci por dentro a realidade da Brasil Startups, eu não conheço por dentro a realidade das outras aceleradoras, eu não conheci a realidade dos founders que passaram pela Coty e depois saíram não, né? Ficaram só nessa linha de pandemia e tal, tem a relação, foi investido, mas estou tocando a minha vida aqui. Então, esse é um ponto difícil. Eu sempre vi e continuo vendo 2 problemas aqui que eu acho que precisam ser resolvidos. A falta de comunicação e sinergia entre todos esses entes. Eu acho que acabou que cada um meio que olhou para o próprio umbigo e foi tocar os próprios interesses. E eu sinto uma dificuldade muito grande em relação à UNB, que deveria ser, como universidade de ponta brasileira que é, uma capitã nesse ecossistema. Né? Você vai falar de tripla hélice, a UNB teria que participar. Por que eu te digo isso? Porque na prática você não vê a UNB sendo protagonista. E nessa época em que eu estava muito imerso no ecossistema das startups e queria fazer o give back que eu aprendi nesse ecossistema que é sensacional, eu bati na UNB e falei assim, eu quero ser mentor aqui, quero dar palestra aqui. Cara, foi uma burocracia tão grande que se perdeu na própria burocracia que eu não consegui. Não chegou a conseguir Não cheguei a conseguir. Eu queria ir para lá, fazer palestra de graça, dar mentoria de graça, etc. E não consegui porque a burocracia da própria UNB engoliu isso. Então, que é uma oportunidade, assim, se a UNB se transformar, né? Da gente poder começar a trazer para ter essa conversa. Claro, a UNB produz pessoas com alta capacidade técnica e produz tecnologia. Né? Tem tecnologias produzidas pela UNB que são tecnologias, sim, revolucionárias. Que tem e eles têm as empresas júnior, né? Dava para fazer uma coisa bem legal, assim, dá pra gente... Cara, aí de novo, né? Apesar de eu ter estudado na UNB, isso foi em 2006, eu conheço a realidade de um aluno do departamento de economia. Eu não conheço a realidade da UNB 20 anos depois e nessa linha de inovação, de investimentos e tal. Eu sei que tem muita questão burocrática, legislativa, mas eu sei também que tem outras universidades federais que, portanto, respondem pela mesma legislação e que conseguem fazer muito mais. O caso de Belo Horizonte, por exemplo, é um exemplo nesse sentido, um exemplo positivo. Então, eu acho que poderia ter mais. Seria um dos pontos. Seria um dos pontos, certamente. A UNB está mais próxima às empresas júniores, o setor CDT, os engenheiros, desenvolvedores, engenharia de produção, de sistema elétrico, enfim. Esse capital intelectual que a gente tem aqui em Brasília está mais próximo do ecossistema. Sim. Eu acho que seria um ponto primordial aqui. Um dos trabalhos que a gente quer fazer aqui é um programa voltado para a universidade, para poder lançar desafios que as startups passam. E nesses desafios a gente vai explicando algumas metodologias, né, técnicas que a gente utiliza para eles conseguirem chegar no resultado final. É um projeto que está bem avançado, assim, a gente quer trazer essa galera para isso, assim. Só para, aproveitando o ponto, né, é algo que a gente está determinado a fazer, já estamos com um movimento avançado, pegando patrocínio para isso acontecer. Eu acho que um outro ponto aqui, Rogerinho, é fazer um educacional de potenciais investidores da nossa região. Porque precisa de capital, né, bicho? Precisa. Então, eu ia entrar exatamente nesse assunto. O Venture Capital. Cara, a gente ralou muito lá no Cotidiano, levantando bandeira, educando, fazendo evento, e faz palestra, faz evento, e vai para Goiânia, e vai para não sei onde, traz gente, tem o fundo, explica, vai daqui, puxa dali e tal. Mas ainda não tem essa cultura, você conhece os investidores. Você nomeia não em 2 mãos, isso é péssimo. É péssimo. Né? Não tem essa cultura, isso não é disseminado, ainda é muito... As pessoas veem ainda como um negócio meio nebuloso, de alto risco, eu não sei muito bem como funciona. E eu acho que eles não sabem nem como investir, eu vejo muito fundo. Não sabe como investir, teve gente fazendo muita besteira que acabou queimando o mercado, né? Então, tem essa questão educacional que, eu puxo a sardinha porque eu sou professor, então eu gosto muito de educar.
Mas tem uma questão macroeconômica. A nossa taxa de juros é absurdamente alta. Então, você convencer um cara a botar o capital dele para tomar um altíssimo risco, que a gente está falando aqui, que não sabe se vai retornar, que para retornar ele tem que fazer bem feito, tem que fazer lógica de portfólio, tem que investir em pelo menos 5, tem que participar do processo, tem que entender isso vai retornar daqui a X anos. Sabe, bicho, eu vou receber 10,5 no CDI, sei lá quanto é que tá, sem fazer nada. Para que eu vou correr esse risco, né? Entendeu? O que a gente tem visto aqui aparecer pra gente é que a gente hoje não vive de uma... Assim, a gente vive muito da inovação, porque quando você está nesse processo, a gente aprende a como fazer inovação e empresas tradicionais, elas começaram já a se preocupar, e essa é uma mudança que a gente vê pós-Covid. Empresas tradicionais começaram a se preocupar em criar negócios que vão matar o próprio negócio. Boa. Porque a inovação é isso, né? É saber onde é que a outra pessoa vai fazer alguma coisa que eu vou morrer ali. E eu tenho que me antecipar. E eu tenho que me antecipar. Então, como é que eu vou fazer inovação? Inovação interna, a gente já viu que não funciona. Sim. O cara cai nos mesmos hábitos, os mesmos problemas. Mesma cultura. Então, tem alguns níveis. Tem o nível da grande empresa, né? E aí falando de uma empresa assim, gigantes, essas empresas com 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários. Aí essas... Desculpa. Aí essas empresas gigantes, elas querem criar fundos de investimento em uma determinada área, né? Então, fundo de logística, fundo de investimento em saúde, coisas assim. Só que não existe isso no mercado hoje, por conta do Covid, né? Então, elas vão ter que investir em várias áreas que não só aquela startup que está crescendo. E, na verdade, para elas, o jogo nem é esse. O jogo é investir em todas e quem ganhar, ela ganha junto. E ela está dentro. E tem um outro público também, que é aquele da empresa que não é tão grande, mas que já está bem estabelecida, já ganham bem, assim, empresa tradicional, que também está querendo se reinventar. Sim. E aí quer abrir um processo de inovação externo. Alguns estão fazendo o processo de inovação interno e a gente não recomenda, mas existe um momento que a gente acha que é importante para esse processo de inovação interno, que é quando a empresa ela tá muito assim na planilha, arrasta para a direita que vai dar certo, sabe? Bota despesa, receita, só copia joga para a direita, com certeza eu vou ganhar esse dinheiro. Não entende que inovação é um ciclo. Sim. Né, que acontece. E eu tô puxando isso porque essas empresas que estão vindo falar com a gente está recomendando elas abrirem fundos. Elas precisam começar a estruturar fundo, conversar com o advogado, o fundo ter advogado que entende o que é, claro, que já sentou com o founder, né, que já sentou com fundos dos dois lados da mesa, para poder se organizar em como investir. E não investir em startup somente, mas o fundo que investe num fundo de aceleração, um fundo que investe em algumas outras áreas, né? Às vezes o cara é o fundo nacional, ele não precisa investir em cada startup de cada estado, mas ele pode investir em um fundo daquela região também. E isso fomenta mais o mercado. Sim, ele se aproxima dessa inovação na ponta, né, que está sendo produzida. Ele dilui o risco, né? Porque o problema da startup é que ela é altíssimo risco. Só que, poxa, você pode investir no KK17 da Cotidiano. Aí você vai investir na KK17 da Cotidiano, você vai estar investindo em todas as startups que o Cotidiano investiu. Sendo que no CVC, você tem uma vantagem que eu acho bem bacana do ponto de vista estratégico dessas corporações que você está falando, que é o seguinte. Quando você faz um investimento de portfólio em startups no fundo tradicional, você quer o retorno. Ok, isso faz sentido para qualquer corporação. Mas quando você está fazendo um CVC, você está de olho, obviamente, nesse retorno, mas você está de olho em empresas que tenham sinergia com o seu negócio. Então, eu estou investindo em uma ou várias startups que, se essa tecnologia for para frente, se essa startup der certo,
eu não vou capturar valor na valorização do equity dela, eu vou capturar valor comprando ela. Porque eu me juntar com ela vai multiplicar o meu valuation conjunto absurdamente. Foi isso que a Magalu fez lá naquele ano que comprou 17, 18 startups. Então, o CVC ele tem esse plus de ganho, de possibilidade de ganho, que não é só o financeiro na ponta da linha do retorno do fundo, né? Tirando as startups que morrem, o maior grupo é de M&A. É isso. As que viram unicórnio são as que não quiseram ser M&A e querem disputar com o mercado de alguma forma. Mas o M&A é um excelente... Mas as que não foram compradas e viram unicórnio, elas compram as outras. Aí elas são geradoras do M&A. É. Elas são compradoras no M&A. Elas também fazem isso, né? Porque elas entendem, claro. Elas falam, claro que eu sei quem são esses caras. Cara, chega uma hora que você recebe, essa startup recebe 100, 150 milhões, 200 milhões de reais. Boa parte desse dinheiro é para comprar outras empresas. Já está previsto. Já é para isso, não é mais para fazer growth, não. Já está meio que entrando no voo de cruzeiro, já está em fase scale-up, não vai mais multiplicar tanto o tamanho. É para fazer esse papel de agregador agora. Uma proposta de inovação que eu recebi semana passada era assim, eu tenho esse processo que demora 30 dias. Se você conseguir reduzir para 5 dias, o meu ganho é tão absurdo. Que para mim faz sentido eu botar muito dinheiro nisso. Sim, claro. Porque ele tem demanda reprimida. Perfeito. Ele conecta vai aumentar o faturamento dele absurdamente. É isso. Aí ele fala, eu quero trazer uma startup que vai me resolver Qual isso. que é a beleza do M&A, que é uma outra paixão minha junto com o Venture Capital, os dois andam muito juntos, como você colocou. A beleza do M&A é que 1 mais 1 vira 3. Essa empresa vale 1, essa outra vale 1. Quando juntam, a sinergia faz com que esse valor aumente. Vira 3, vira 4, vira 5. Isso aqui é sensacional. Essa parte eu acho que é a parte onde o empresário tradicional ele pode abrir mais o olho. Sim. Porque se ele abrir o olho que com outro negócio ele vai ganhar muito mais dinheiro, então faz sentido para ele ficar olhando para esses outros negócios. Claro. Essas conexões. E aí é onde faz sentido o investimento. Né? A gente começou falando do startupeiro founder. Ele tem que achar esse cara que vai ganhar muito dinheiro com ele. Olha aí. A Siri querendo saber o que a gente está falando. Algumas notícias sobre startup. Então, o founder, ele tem que entender quem no mercado, na minha opinião, é uma estratégia, uma das estratégias. Quem no mercado vai se beneficiar se ele crescer. E virar amigo. Né? Porque esse negócio de querer fazer dinheiro sozinho é uma ilusão. O bom founder, na minha perspectiva de captação, se ele optar pela trilha do Venture Capital, porque ele pode ser off-VC também, quando ele está abrindo a startup dele, ele tem que pensar primeiro o que ele quer de futuro. Eu quero vender, eu quero IPO, quero ser comprado, né? Legal. Quero fazer a trilha de VC para ser vendido, para fazer um M&A. Quem que vai me comprar? Ele já tem que saber isso. Para onde eu estou indo? Qual é os meus potenciais compradores? X. Você está falando que ele vai adivinhar o que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos? Claro que não, mas esse é o norte dele. Né? Se ele escolheu isso, pô. Exatamente. Então esse tem que ser o norte dele. Legal. Quem que pode me comprar? Beleza. São essas empresas aqui que podem me comprar. Quais são os fundos de Venture Capital que nas minhas rodadas de investimento vão me levar a estas empresas e que estão casados com a minha tese? É isso, porque você vai vender esse pitch. Vou me apresentar esse cara. Você vai vender esse pitch. Por isso que eu acho que hoje é fácil captar e que as pessoas sofrem, mas elas sofrem por não saber essa trilha. Cara, mas você já captou. Você já passou por isso. Você passou por isso. O primeiro é o mais difícil. Por isso que para ti hoje você consegue dizer que é fácil. O primeiro mas é difícil, é um processo difícil. Mas essa trilha que você falou é exatamente a trilha que eu sigo. Sim. É a trilha de, eu tenho uma estratégia aqui de futuro que funcionando tudo, a gente vai chegar lá e se o VC, o investidor, olhar e falar, tem alguma falha aqui, ele vai falar, poxa, eu enxergo essa parte diferente. Mas ele está entendendo que existe um plano. Sim, todo. Vocês estão alinhados. E vai ter falha, você vai fazer ajuste, é óbvio, mas você tem um norte. E ele vai sentir como um founder preparado. Exatamente. Vai fazer sabe toda a diferença na captação. Porque eu sou do mercado, eu sei meus concorrentes, eu sei do que eu sofro e que essa conexão vai fazer sentido mesmo. Vai fazer toda a diferença na captação, sem dúvida. E aí trazer isso... Então, assim, o cara é de uma empresa e aí ele abre um fundo ou entra em um fundo que vai
incentivar essa parte do ecossistema, ele só tem a ganhar. Então, Sim. que é a parte mais da ponta, né? Porque eu acho que é muito fácil olhar uma startup crescendo 20% ao mês. É muito fácil olhar para uma startup crescendo 20% ao mês durante 1 ano e meio e falar, vou investir. Isso aí qualquer um olha e fala, nossa, tá crescendo, realmente eu vou investir aqui. Sim. Agora, investir desde da transformação do empresário para ele passar por um processo de hackathon, de incubação, pré-aceleração, aceleração, até ele virar essa empresa que vai ter esse nível de consciência e vai transformar aquela etapa do mercado, que você vai poder fazer essa soma, que vai dar, na verdade, uma multiplicação, isso é o que está sendo mais tendência agora para os fundos. Pelo menos é o que tem aparecido mais para a gente. Esse nível de consciência de que eu tenho que regar lá na base. Quanto mais amadurece o mercado de venture capital, mais a tendência é que os investimentos aconteçam mais cedo. Porque justamente você vai ter uma disputa por bons empreendedores e por bons projetos. Então você tem que chegar nesse cara antes, porque senão ele fica caro. Mas assim, eu ainda... Ele acompanha os dados desse cara. Claro. Mas eu ainda não vejo isso acontecer, essa maturidade ainda no ecossistema brasileiro. Se você está vendo, já tô ficando mais otimista. Estamos vendo, assim, os pedidos para isso acontecer e o que está acontecendo é que, como não existe, está começando a se construir isso. Sim. Né? Assim, as empresas estão começando a ter esse nível de maturidade, mas ainda realmente não existe. Então, tem que começar a construir. E o que é interessante é que para o founder é bom ele ter um relacionamento com um player grande, porque ele vai poder posicionar ele, mas para o player grande é bom também ele olhar para ele poder contratar o cara, para ele poder investir cedo, ele poder não investir quando está sendo 20% sobre 20% há 1 ano e meio, mas lá no começo. E aí entra a lógica do Second Time Founder, né? Esse cara, quando ele estiver no PPT dele, Second Time Founder, já teve uma trajetória boa, a chance de ele captar já é enorme. Já é enorme, exatamente. E o VC vai querer investir de novo para ele poder ir de novo, né? Vai construir essa relação de riqueza. Exatamente. Pô, muito massa, Saulo. Caramba, acho que responderam todas as minhas dúvidas, pelo menos, sobre o que tinha. Bacana. Espero que o pessoal aí tenha... Tenho certeza que o pessoal aproveitou. Muito bom isso que a gente conversou aqui hoje, para clarear, né, para o pessoal de startup. E queria saber, assim... Você quer falar alguma coisa para o ecossistema? Quer dar algum recado para o founder? Não, cara, só me colocar à disposição nesse projeto de vocês aí. Se alguém tiver alguma dúvida aí do Jurídicas e tal, me procura nas redes sociais aí, sei lá, vai no Instagram, no LinkedIn, tudo Saulo Miquiles, vai achar, não vai ser difícil com esse nome. Ou no Você Instagram. tem outros projetos também que tem são outros muito projetos, legais, eu acompanho. Exatamente. Quais são? Cara, a minha atividade primordial é a advocacia, né? Então, segue a gente lá no Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, LinkedIn, Instagram. Eu tenho um projeto de produção de conteúdo voltado para o empreendedor como um todo, seja startupeiro ou não, que é o Rainmakers, que é um podcast com outros conteúdos voltados para empreendedores. Então, a ideia é trazer histórias inspiradoras de quem já fez chover. Quem que vai lá? Cara, já tivemos Bob Burnquist, já tivemos Bruno Capanema, já tivemos Paulo Otávio, já tivemos uma turma bacana. Eu já sei, eu perguntei porque realmente é uma galera assim, alto nível, muito massa. Tá sendo muito, muito realizador poder sentar na mesa com essa galera de alto nível e aprender e saber que nessa conversa, que para mim é uma conversa de bar, tem 3 câmeras gravando e que eu posso depois compartilhar isso com a galera. Isso é muito bacana. Muito gratificante. Então, esses podcast Rainmakers no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. Manda qualquer dúvida lá que você precisar, quiser. A gente está disponível aí para o ecossistema. E quem quiser ter aula também, procura na universidade, está aula no IESB. Cara, agora eu estou sem projetos no IESB, porque eu era professor de uma pós-graduação. E na ESA está com um curso que talvez seja aberto. Mas, enfim, me procura que a gente... Exatamente. Que acontece, né? Exatamente. Beleza, então, pô. Brigadão, é isso. Obrigado a você pelo convite. Valeu. Valeu.